Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né não, Vanessa? Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora a pessoa vai assistir. Para quem está aqui ao Exatamente. vivo com a gente no YouTube, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para vocês. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Entre Negócio, 11º, né não, Vanessa? Isso aí. Como sempre, estou aqui com a minha amiga e sister Vanessa Matos, ela que vai me ajudar a Isso. conduzir mais um podcast incrível para vocês. Exatamente. Então fique com a gente até o final para assistir essa entrevista incrível. E a nossa convidada de hoje, eu vou deixar com você as honrarias, Vanessa. Isabel Rodrigues, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Vou usar uma palavra aí para lembrar aí o meu cunhado inenarrável, porque eu estava desejando muito esse momento, então estou extremamente feliz de estar aqui. Que bom, a gente fica muito feliz. A Isabela é professora e empreendedora digital. Então, hoje, quem vai aprender com a professora sou eu e a Vanessa e vocês que estão aí do outro lado, não é verdade? Isso mesmo. Isso é muito bom. Então, fiquem ligadinhos, nós temos bastante assunto interessante para falar sobre a educação e vários projetos que ela vem desenvolvendo aí, que ela vai passar para a gente. Vem com a gente para o podcast Entre Negócios. Vamos começar, antes de mais nada, falar dos nossos patrocinadores. Eles estão sempre com a gente, né? Então, vamos lá. Iniciando aí, como sempre, com a empresa Alfa e Ômega Traduções, está aí na tela para vocês verem. Sigam lá Alfa Ômega Traduções no Instagram, Alfa Ômega Traduções, traduzindo para mais de 30 idiomas há 13 anos. Você que quer tradução juramentada, simultânea, intérprete de Libras, ou quem sabe casar com estrangeiro, né não, Vanessa? Quem sabe, eu tô aqui no aguardo. Toda a documentação é feita pela Alfa Ômega Traduções e se você quer tirar sua cidadania italiana, nós fazemos toda a tradução do seu processo aí, tá bom? Temos também aí a BioBeachwear, moda praia sustentável. Você que quer aquela estampa lindíssima que ninguém vai ter, você encontra aqui na BioBeachwear, moda praia. E também falando de costura, eu amo costurar porque nós temos o ateliê Máscaras da Sul, onde eu faço tudo com muito carinho para vocês. Entra lá, @Máscaras da Sul. Saiba mais da história entrando em www.mascarasdasul.com.br e temos também Meire Aguiar, assessoria. Ela é nossa patrocinadora, está sempre com a gente aqui, já faz um tempinho. Meire Aguiar é uma queridíssima e também foi palestrante da nossa segunda edição do Entre Negócios. E a gente precisa fazer o curso de oratória com ela, hein? Pois é, e ela vai estar também na terceira edição agora, no dia 29, sexta-feira. Temos as donas do... Não, eu pulei, mas é como eu volto. As donas do digital com Luciana Fontes, ela que fala sobre marketing digital. Você que quer aí impulsionar suas redes, tráfego pago, Google Ads, Instagram, com as donas do digital, Luciana Fontes. Mais uma, quem? Lifetime Psicologia, que é a Maria Borges, ela é incrível. Ela tem de crianças, adultos e idosos. Sem esquecer da minha amiga incomparavelmente linda. Por favor, deixa para ti. Eba! Vanessa Matos, na TV Barueri, todas as segundas-feiras, das 22 às 23 horas, com um bate-papo cristão. E você é meu convidado no @incomparavelmente lindo, _ lindo! Acho que eu errei, mas é isso aí. É isso aí. E que ontem completou 5 anos. Muito bem, apresentação, Sueli Benvenuto. Já está Obrigada disponível pela lá, honraria. hein? Vamos começar então com a nossa convidada, Isabel. Bora Vamos lá, lá. Vanessa. Filhas de pais nordestinos, teve uma infância humilde. E a sua persistência também veio dos seus pais, né? Foi um espelho para você. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua infância, como que você cresceu, tendo, né, uma vida realmente um pouco difícil, né? Pai, mãe, um beijo, né? Poderia hoje falar isso de coração, por vocês estarem, eu tenho certeza que estão me acompanhando aqui nesse momento. E realmente eles foram inspiração, sim, porque a gente passou muita dificuldade financeira, né? De coisas mínimas. Então a gente passava fome mesmo, de chegar assim à noite e ele mornar ali a água e dar para nós bebermos. Nós éramos em 7 irmãos. Nessa trajetória perdemos um, infelizmente, tá com o Papai do Céu. Mas eles serviram de inspiração porque saíram aí do norte, né? De Recife e vieram aí tentar a vida em São Paulo. E nos dias atuais, eu poderia dizer que meu pai conseguiu se tornar um grande empresário, porque ele não tinha estudo.
E aí conseguiu ali, minha mãe com R$ 7, abriu um comércio de doces com R$ 7. Eles conseguiram comprar o carro do ano que eles queriam, que naquela época era uma coisa assim impossível de acontecer. Hoje eles têm casas de aluguel, então para mim é inspiração, que não importa a dificuldade, não importa o trajeto, quando a gente quer, a gente consegue. Olha aí, que legal. R$ 7. Se você tem R$ 7, você já pode abrir a sua loja de doce, não é? E acreditar legal. naquilo. Eu sempre falo, né? Parece com a minha história, também somos em 7, hein? É. Meus pais também são de Recife. Ai, que bacana. Tem que ler meu livro, aí, ó. Com certeza. Muito legal, né? Mas aí, como que foi a sua jornada, né? Aqui em São Paulo, você é do interior, né? E nós sabemos que você é professora. Conta pra gente lá de baixo, como foi essa história até chegar aí ao segmento de educação. Quando a gente fala de dificuldade, né? Principalmente de suprimentos básicos. Hoje, como eu estou estudando muito a respeito aí de psicologia, neurociência, você entende que alimentos, ele pode impactar o seu processo de desenvolvimento, né? E em sala de aula, querendo ou não, acho que por conta de faltar suprimentos básicos, eu já me sentia muito mal, né? Eu tinha que trocar o calçado com meu irmão no trajeto do caminho, para dar para ele poder usar e eu voltar com o chinelo. Material era algo assim escasso, era um caderno no máximo, né? Hoje o governo dá muito para as nossas crianças, se a gente for pensar nessa questão aí, e a gente não tinha. Então, ali, de alguma forma, eu já poderia ter sido impactada, vamos dizer, cognitivamente, no meu desenvolvimento. E eu sempre fui evoluindo dentro da sala. Eu lembro que no 3º ano a professora falou, não, ela pode ir para outra série, porque ela está acima da média aqui. E ali eu comecei, a partir dali, na infância, eu já comecei a ver algumas portas abertas me direcionando para buscar conhecimento. Só que acho que por conta até das dificuldades, da forma que a gente é visto, querendo ou não, hoje eu tenho, quando eu estava em sala de aula, você vê alunos que têm ali uma questão financeira mais abaixo, que ele acaba sendo excluído, né? E aí cabe ao professor fazer esse direcionamento. Então, por conta de eu me ver assim, a parte na minha vida de dialogar da comunicação foi ficando escassa, né? E aí eu fluí para o magistério, mas sempre com aquela resistência para falar. E hoje eu estou no podcast. Isso para mim é demais, é incrível, porque eu tinha muita dificuldade para falar, para estar em público. Eu posso contar uma história? Claro. Então, eu lembro que eu fui fazer magistério, eu conto isso às vezes quando eu dou palestra, porque é algo realmente que eu falo, cara, eu evoluí muito nessa questão. Eu tinha uma professora de química e ela fez eu dar seminário em todas as salas para conseguir ali a atribuição de nota. Me deu disenteria real, eu fiquei com muita dor de barriga. De nervoso? E eu falava gaguejando, e tipo assim, eu li 2 linhas, eu não consegui evoluir com o seminário. E eu sabia o quanto que aquilo impactava. Então, a parte da oratória era muito impactada na minha vida, eu tinha muita, assim, dificuldade para comunicação, né? Aí vim para fazer a faculdade em 2007 e eu tinha aversão à tecnologia. Tecnologia para mim era algo que não consigo, zero. E aí quando chegou ali na faculdade, eu lembro que um dia eu perguntei pro professor, você quer meu site? Aí ele falou, você tem um site? Mas na verdade ele estava pedindo um e-mail. Eu não sabia a diferença de um site para um e-mail. Foi uma vergonha na sala, né? Virei uma piadinha básica. Mas continuei ali dando aula, falando que eu sou a professora do giz e da lousa, eu não tenho aí habilidade para tecnologia, acho que não precisa disso para dar aula, e eu falava isso, eu me contava isso constantemente, entendeu? Era uma crença que eu tinha adquirido, uma inverdade, e eu falava que não, eu tenho aversão à tecnologia, não precisa disso. E eu seguia com os meus giz, com a minha lousa, com as minhas pastinhas, catálogo, e seguia. Até que a pandemia chegou na nossa vida. Aí. Tudo culpa da pandemia, muita coisa foi culpa da pandemia, não é verdade? Exatamente, mas na verdade, pelo que eu entendi, você mascarava isso também porque você tinha dificuldades com a comunicação. Então, na verdade, talvez era um trauma seu, uma insegurança, por isso que talvez dentro, né, do seu inconsciente você falava, não, isso não é necessário porque eu sei dar aula dessa forma, então não preciso talvez me expor muito.
Você pensou que pode ter acontecido algo relacionado a isso? Com certeza, porque eu sempre me senti muito à vontade com as crianças. Mas na hora de eu apresentar algum projeto bacana que eu tinha feito em sala, eu tinha resistência. Tudo que era para falar em público, né? Eu tinha muita resistência para comunicação, né? Porque uma coisa é você falar na sala de aula. Você tá ali todo dia com as mesmas pessoas, né? Criança. Legal, né? Então, eu imagino assim, você vai cair para a rede social, tem que falar o vídeo. E tem muita gente hoje que tem vergonha ainda de falar em vídeo. Eu também tive vergonha. Eu odiava falar em público. Faculdade, escola. Ai, meu Deus do céu. Vai qualquer pessoa. A gente até desenvolve o trabalho, né? Mas só não me coloca lá em público. Aí a gente tá aqui. Como é isso? Uma coisa que não tem muita explicação. Mas eu não consigo imaginar uma professora que não é da comunicação. Não é diferente? Mas não é, porque ela tinha a comunicação do seu mundo ali, né? Aquilo ali já te supria, não é verdade? Aí, de repente, a pandemia vem e fala, não, vou te desafiar mais um pouco, como fez com várias pessoas, né? E aí a gente tem que se moldar, porque a gente tem que permanecer e a gente tem que continuar com o nosso trabalho, não é verdade? E aí você dava aula para o primário e ginásio, né? Não, era só o ciclo 1, do primeiro ao quinto ano. Ao quinto ano. Okay. Isso. Aí eu fui, né, fui ali enveredando pelo caminho, tive muita dificuldade, tem coisas que eu pagava para fazer, ainda existe professores que fazem isso. Pagar né? como? Conta pra gente. Conta! Revelações. Eu preciso de um vídeo editado de um projeto que eu fiz, então eu vou lá e pago para uma pessoa, ela faz, eu apresento, porque eu não tenho domínio da tecnologia. Eu preciso de uma atividade, né, ali que eu consigo desenvolver no Canva, mas eu não tenho habilidade para mexer ali, então eu peço para alguém fazer aquele projeto. Isso. E aí o que vai acontecendo, né? Isso para todo mundo sabe, né, que a questão financeira do professor ali ainda não tem aquele reconhecimento, existe essa falha no sistema. E aí você imagina um professor que já não tem ali uma base salarial que vai contemplar as suas necessidades básicas, ainda precisar gastar por fora com coisas que ele pode aprimorar, né? Então, aí eu comecei a buscar para que eu fizesse, para que eu desenvolvesse. Mas foi assim, né? A gente contando, eu falo que é um testemunho, parece uma coisa simples, mas quando você está ali no momento de dor, é cruel. Então, eu fui porque eu sempre gostei de dar aula. Uma coisa que eu falo que eu nem sabia, mas eu já trabalhava ali pautado em neurociência, psicologia, e eu nem sabia, nem sabia que eu estava ali realmente desenvolvendo isso. Então, eu comecei ali a aprimorar, mas o que deu ápice, porque ainda na pandemia, eu usava muitas pessoas para fazer coisas que eu não conseguia, né? O ápice foi quando eu voltei para a sala em 2022, que aí a tecnologia ela veio com tudo, né? Porque muitos professores hoje, eu falo que eles estão sendo cobrados por algo que eles não foram formados. Não foram formados ali quando faziam pedagogia, não foram formados na íntegra, não teve uma formação que pudesse realmente pegar e dar a mão para esse professor, que é dessa geração 80, 90, que não nasceu com a tecnologia na mão, né? E precisa desse estender de mão. Então, eu fui... Da 83. Eu acho que eu sou também. 85, tamo junto, quase. 85. Olha, vamos fazer 40 anos que vem. 40 anos, quase. Eu já fiz e passei, tá? Mas você tá novinha. O colágeno tá ainda, ó, em alta aí. E aí? Aí eu peguei e fui, né, entendendo que existia uma necessidade a mais. Mas antes de eu ser designada para coordenação, eu imaginava que era uma necessidade só minha. Quando eu cheguei na coordenação, eu percebi que era uma necessidade geral, era uma dor altíssima ali de todos os professores, né? Aí eu peguei e falei, agora é hora de eu realmente, né? Eu sempre tive uma veia de empreendedorismo. E já tive buffet, então eu já tive loja de roupa, só que eu não tinha, né, o gerenciamento administrativo necessário, né? Até que eu decidi fechar. Não vai falar agora, não. Não? O que você fazia antes de ser professora? Você vai segurar essa parte aí que a gente quer saber mais à frente. O que você fazia antes? Eu olhei pra ela e pensei, ela só foi professora na vida. Não, então ela não vai falar agora a parte legal, não. A gente vai falar o que você fazia antes. Então, de onde eu continuo? Antes de ser professora, tipo assim... Porque, na verdade, não foi antes de ser professora. O que acontece? Eu nasci já falando que eu ia para a sala de aula.
Mas eu sempre tive uma coisa assim, eu não sei se vocês têm aí total propriedade desse mundo educacional, mas é assim, tem até piadinhas, brincadeiras, assim, o professor que está há muitos anos, né, que ele é o dinossauro, ou ele vai pro Juqueri, pro CAPS, hoje tem vários nomes, então ele vai ter distúrbios ali emocionais e mental, leva-se essa brincadeira, porque muitos anos em sala de aula faz isso acontecer devido o processo de desenvolvimento, de estar ali se formando. Então, o professor, se ele vai estagnar naquele único conhecimento, ele passa 20 anos ali, ele não tem uma evolução, consequentemente, ele vai mesmo Ficar. ter um piripaque Vai emocional. Então, desde Vai de adoecer. cedo, você queria ser professora. Sim. Você passou por algumas outras empresas, trabalhou em alguma outra coisa? Não. Gente. Aí Não. só que eu sempre tive, porque a veia do empreendedorismo também está em mim. Eu tive pais nordestinos que Sim. criaram seus próprios Com negócios. R$7, até agora eu não. É isso. Então eu fui para dentro da sala de aula e eu sempre tive uma fala assim: antes de eu surtar, se eu ficar 5 anos aqui, eu perceber que eu já estou próximo de ficar doidona, eu caio Eu já fora. saio fora. Então aí, quando deu 7 anos, eu mudei de cidade, um negócio louco. Meu esposo recebeu uma proposta de trabalho. Aconteceu uma tempestade também na nossa vida emocional, um movimento de dor e processo para os propósitos de Deus, né? E aí, quando a gente mudou de cidade, a gente foi para Americana, São Paulo. Aí ali eu peguei e eu sempre gostei de fazer comida para muita gente. Aí comecei a vender esfirra, né? E aí da esfirra, aí as pessoas pediam um kitzinho festa. Depois do kit festa veio a minha primeira festa, eu fechei para 30 pessoas. Aí começou. Tanto que eu finalizei, eu estava fechando já casamento para 300 pessoas. Uau. Então estava já grande, mas para se ter, hoje eu entendo, né, agora de novo entrando para a área do empreendedorismo, que requer aí um passo a passo, uma estratégia que eu não tive na época, né? A gente pensa que a gente está ali com a veia jurídica, você está ali em processo jurídico, então você esquece que você também é uma pessoa física. E você tem que ser um funcionário da sua empresa para ela poder evoluir. Não, não vai. Então não foi. Aí saí do buffet, investi numa loja de roupa, né? Também a mesma pegada. Aí prestei o concurso para o estado, consegui passar, voltei para a sala de aula. Mas eu já voltei com outra cabeça. Eu já voltei com outro pensamento. pensamento. Aí sim você se transformou numa empreendedora digital depois da pandemia, é isso mesmo? Porque aí eu cheguei na coordenação, né? O ano passado. Mas antes de eu chegar, eu já estava desenvolvendo os estudos, né, do que realmente o professor precisava, né? E eu peguei e falei, não, tem que levar isso para o digital, né? Não só para a questão, eu falo de verdade que o meu projeto, ele não visa só a questão financeira, é realmente uma conexão necessária para o professor. O professor precisa de um suporte, né, para ele direcionar para dentro da sala de aula. Sem esse suporte, se torna impossível o professor fluir bem. Ele pode até falar, eu nasci para isso. Os percalços no caminho, a falta de direcionamento, vai perder aquele propósito real que ele tem ali de estar dentro da sala de aula, porque é uma profissão extremamente importante, né? Se não uma das melhores. Então você, realmente, né? Até porque tudo vem do professor, não é verdade? Ninguém nasce sabendo, se não tiver na sala de aula lá, vem de quem? É ele que ensina a gente, não é verdade? Às vezes até educa o filho dos pais. Dos pais. Que também é um estresse, que a gente vai chegar nessa parte. É. Mas eu quero entender aqui, você hoje traz para o digital algo que vai ajudar outros professores, é isso? É isso mesmo. Deixa eu falar só uma coisinha. Eu sou professora, então eu falo muito. De repente, vocês podem me dar um toquezinho. Fique à vontade. O microfone é seu hoje. Então, o primeiro passo aí do meu projeto é dar suporte tecnológico para esses professores, porque a gente está vivendo um momento histórico único no nosso mundo. A gente está com várias gerações num único movimento histórico. Se você for pensar, a gente está desde a geração Baby Boomers, X, Y, Z, num único gerenciamento. E o que acontece? Professores estão vivendo esse momento. Então, no movimento de sala de aula, eu tenho lá professoras já que aposentaram e voltaram a trabalhar, professores novos chegando.
Então, é muito conflitos ali, vamos dizer, de interesse, é muita diferenciação do professor que está chegando agora para o professor que já estava. A geração que já estava, a geração nova. É muito Isso. conflito, gente. Então, assim, olha, é tão engraçado porque o professor que está chegando agora, ele tem um material bacana, inovador, mas falta ele entender a importância da conexão com esse estudante, falta ele entender que eu preciso falar a língua desse estudante para que o meu método ele realmente vá fluir bem em sala. E o professor já, vamos dizer assim, gerações passadas que estão aí em torno dos seus 50, né, 60 anos, eles até conseguem meio que ser mãezona ali do aluno, então dá aquela conectada, mas ele ainda tem muita resistência ao tecnológico. Acaba que ele não alcança esse estudante porque ele não consegue aplicar ali um direcionamento. Eu vou citar um exemplo básico ali. Quiz. Se hoje eu tenho um tema para trabalhar de matemática, eu trago um quiz para minha sala, eles vão amar. Entendeu? É dinâmico, porque na minha época era sofrimento matemática. Você falou matemática, já me dá até um... Até hoje eu não gosto. Vem um passado obscuro. Matemática é a dor de muita gente. Você era professora de qual matéria? Então, porque primeiro ao quinto ano a gente dá de tudo um pouco, né? É como ela disse, até educar o filho. Que legal. Português era tão legal. Mas matemática não dava não, amiga. É que eu não gostava de estudar, então, assim, com todo respeito, mas, gente, não... A sinceridade é tudo, né? Mas eu admiro os professores. Eu não gostava de matemática. E ainda tinha um ranço com a minha professora e ela comigo. Esse é um fator, né, extremamente importante. Quando a gente fala de conexão, é isso, porque professor para o aluno é referência. Exatamente. Que tipo de referência que eu quero ser? Você não concorda comigo que dependendo como o professor trata seu aluno, isso vai afetar a vida da pessoa por muito tempo? Sim, com certeza. Não é verdade? É justamente contra essa via que o meu projeto ele vem aí sendo direcionado, justamente porque assim, eu sou a referência. Vamos pensar que a gente tem uma geração que é uma geração que nasceu com o celular na mão, eles não conseguem, igual eu estava até comentando com você, desvincular o que é real do virtual. Quem vai dar esse gerenciamento aí para ele, esse equilíbrio emocional, é o adulto. Nesse momento eu tenho pais, né, que hoje saem para os seus trabalhos e confiam às escolas. Tem pais aí, é lógico, que tem descaso familiar, que jogam a problemática para a escola. Né? E o professor tem que lidar. Mas também a gente pensando no contexto de vida hoje, é impossível hoje uma mãe ficar só em casa, a não ser que ela venha para o digital. E mesmo assim, ela vai ter ali o tempo, né, que ela vai ter que abdicar ali para poder dar esse gerenciamento de atenção para o filho. Então, pensando na escola, o professor ele precisa estar preparado para ser referência. E referência positiva. Tá vendo? Na nossa época não tinha isso, já vou falando. Era um estresse. Eu chegava em casa chorando, não queria ir pra escola no outro dia. Quando tinha aula de matemática, eu queria sumir daquela sala, não queria olhar pra cara da minha professora, porque é isso. Eles não estavam preparados, eles queriam forçar uma coisa que às vezes não entra mesmo na mente da gente. Na minha mente não entrava divisão. Não entrava. Pelo amor de Deus, quem foi que inventou esse negócio? Não entrava na minha mente. E ela, de vez me ajudar, não, ela me colocava na lousa para poder se expor. Eu fazia errado, eu chorava, me estressava. Então, isso ficou na minha vida por muito tempo. E isso aí me estressava também, porque eu era criança. E aí, chegava em casa, o pessoal falava, você que não sabe fazer. Aí, a família também não ajuda. Aí, você sentiu o quê? Um nada. Sentiu o Horácio. E a família, em vez de apoiar, fala, filha, qual é a sua dificuldade que você está sentindo? Claro que tem famílias que apoiam, mas tem outras que realmente colocam a culpa na criança. Na criança. E às vezes não é bem assim. Às vezes é realmente a forma que o professor está lidando, né? Não, só de o professor chegar na sala de aula, tem criança que treme. Eu era o próprio Horácio da turma da Mônica. O professor de matemática colocava eu pra fora, porque ele não gostava de ver minha cara quando eu chegava, porque eu ria, eu não entendia nada. Então, pra mim, era uma, tipo assim, eu vou entrar nessa aula e vou ficar aqui de boa, descontraída. E ele nem gostava que eu assistia a aula. Então, traumatiza mesmo, né? Você acabou lavar a aula, filho? Acabou 2 vezes quando era matemática. E quando era educação física, eu não gostava também. Pulava o muro. Ia pegar ameixa
Na cidade da minha mãe tinha umas chácaras, então eu e minhas amigas ia pegar ameixa de manhã, 8 horas da manhã, pegar ameixa na chácara. Você acredita? Olha só. Nós somos da época do Estudar coquinho ninguém também, quer. né? Do Coquinho era coquinho, muito tá bom. vendo? Então, quando eu vejo uma professora falando isso, e falando que tá trazendo legal. esse projeto novo, poxa, gente, aproveita a nova geração, porque a gente não teve isso. E isso causa um trauma para muitas crianças. A criança chega ali e não quer ir para a escola. Eu mesmo escondia meus cadernos. Faltava 10 minutos para ir para a escola, eu escondi o caderno. Agora, minhas irmãs acho que devem descobrir agora. Eu jogava atrás do armário. Não sei onde está o caderno, não sei onde está mesmo, não sei onde está nada. Porque a gente não queria ir para não passar por aquela situação desagradável. Porque ninguém gosta de ser exposto. É. E aí os seus amiguinhos tá lá e você ficava como? Aí chegava lá, aquela cara de palhaço, chorou a aula inteira. E o Não é boletim também, né? Tudo vermelho. DE. Por quê? Você não conseguia se conectar. Calma aí, amiga, eu não tava nesse nível também, não. Não, eu tava. Eu não tava, Eu não. ficava todo ano de recuperação. Eu fechava com C, mas eu fechava com azul. Eu sempre passei, mas eu sempre passava assim, ó, na risca ou de recuperação. Falar em passar, hoje você sabe que é real, né? Que muitos professores só jogam o aluno. O aluno não aprendeu, ele realmente, ele é jogado para outro ano. Ele passou de ano, Acontece. ele não foi aprovado. Não é verdade? Esse sistema aí já há muitos anos, né? Que Uhum. progressão continuada, né? Então, passa. Tá na escola todo dia, tá lá presente, não importa se tá fluindo o aprendizado. Quando vocês até falam aí você falou da versão da matemática e você realmente não gostava da escola. E aí eu vejo duas mulheres incríveis, né? Com um projeto grandioso, que eu tô assim me sentindo a tal, Ai, que eu que tô legal. aqui nesse Fica feliz. momento. Por que fluiu? Porque vocês tiveram uma referência. Todo ser humano precisa de uma referência positiva na vida. Porque se vocês tivessem saído desse âmbito que para vocês não trouxe ali o que era necessário no desenvolvimento de vocês, e vocês encontrassem pessoas que puxassem vocês para baixo, pode até ser que sozinha vocês iam alcançar, né? Mas vocês iam encontrar uma referência em alguém, mesmo que fosse alguém que não estivesse ali todo dia com você, alguém que te inspirou. O ser humano precisa disso, né? Mas imagina alunos que estão recebendo esse trauma em sala de aula, tem um descaso familiar, tem uma situação precária, não tem um exemplo, e o exemplo que ele vai ter ali é o chefe da comunidade. O direcionamento que ele vai ter ali vai levar ele para outras escolhas. Então, o professor, ele é a referência, né? Então, quando eu falo de um projeto, eu falo de algo voltado. Eu tenho 3 filhos, então assim, eu penso que eu estou fazendo isso para a geração deles, para eles. Então, quando fala do professor ser referência, é o professor buscar isso. Porque hoje eu não consigo mais me conectar com a geração igual anos atrás. Hoje eu preciso entender o mundo deles. É o mundo que eles nasceram. Eu sou o adulto da relação. Então, eu trago ali para eles o direcionamento necessário para ele lidar com aquilo. Então, o que está acontecendo? O professor parou de se desenvolver, assim, fez pedagogia, foi para a sala de aula, ficou ali anos seguindo a mesma metodologia e chegou esse estudante para ele. Então, o que está acontecendo muito em sala hoje é professores adoecidos. Eu escuto muito, e não só agora na coordenação, de colegas, parceiros. Não sei o que fazer com esse aluno, já fiz de tudo. A minha sala é uma disciplina gritante, e aí o que você percebe? Gestão de sala de aula. E a gestão de sala de aula, ela precisa de um professor ali que saiba direcionar aquilo. E quando eu falo de neurociência e psicologia, é a chave da vez. É você conseguir realmente enxergar e entender o cérebro daquela criança em desenvolvimento e trazer aquilo direcionado para a sua sala. Então, hoje, antigamente a preocupação era o quê? Currículo, currículo, currículo. O que ensinar? Então, você tinha que aprender divisão. Era socando a ferro e fogo divisão em você. Não adiantou nada. Hoje em dia, não. É como eu vou ensinar. Até porque esses estudantes... Gente, tem profissões... teve até meme sobre isso, né? Tem profissões que ainda vão ser lançadas através deles, que nem existem ainda. Ai, isso meu é um Deus. fato. Isso é um fato, entendeu? Então, é realmente eu direcionar ele para esse crescimento, porque o digital não sai mais. É daqui para mais. Então, o que eu faço? Só que o ser humano não vive sem conexão. Esse movimento aqui, ó, de a gente se conhecer, pessoas diferentes, outros mundos se encontram, outras ideias, isso é bacana, isso
traz e muito crescimento para todas nós, É verdade. né? Igual você tocou no ponto, hoje eu vou aprender muito, eu aprendo muito mais. A cada conexão que a gente abre caminho, a gente vai aprendendo, a gente aprende com o outro todos os dias, né? E você acha assim que os professores que pararam ali, com essa nova geração que está entrando, não que posso dizer que estão talvez desatualizada, não quiseram aprender mais, porque você vai ter que se atualizar mais ainda com essa nova geração, porque eles são totalmente diferentes do que a gente está vendo, que a gente viu na nossa geração, né? Hoje eu pego uma pessoa nova, eu vou pegar uma coisa que a gente fazia de normal. Eles falam pra mim, o que é isso? Aí eu falo pra eles, não, o que é isso que você tá fazendo? Porque não é da minha época, né? Parece que a gente é o dinossauro, né? Ou falando, até a linguagem mudou muito Ou até também. uma comida que a gente já come há muito tempo, ou vai jogar bolinha de gude, pinar pipa, estilingue, essas coisas. O que é isso, tia? Meu sobrinho fala, o que é isso, tia? Eu falava, o que é isso o quê? De que mundo você veio? Parece que a gente que somos os antigos, e aí que realmente somos, porque eles são muito tudo atual, eles querem estar aqui, joga, dá um Google, acha tudo. Você acha que esses professores não se atualizaram e que precisam se atualizar para essa nova geração, para poder entender a mente deles? Porque senão não vai sempre viver essa guerra, né? É isso. E Esse assim, conflito. a nossa geração, a gente brincou ali dos anos 80, 90, mas nós somos a quebra de ciclo. De algo que já vinha arraigado aí dentro do processo histórico. Então, quebrar ciclos é muito difícil, né? Então, assim, é o professor realmente compreender que ele precisa se atualizar. E de que forma eu falo isso? Quando eu falo assim, que eu já usava algumas técnicas que eu nem sabia que era pautada, precisa do direcionamento. Eu vou fazer um exemplo prático aqui. Se hoje eu for falar, você falar assim, ó, vai ali dar uma aula para aquele 4º ano ali. Eu não preparei nada. Eu vou conseguir dar uma aula, porque eu sou professora, entendeu? Mas não vai ter intencionalidade, não vai ter a objetividade, né? Então, é basicamente isso. É como se o professor estivesse chegando na sala, por mais que ele preparou todo o planejamento, porque eu falei de uma parte que é técnica, pedagógica, eu tenho um currículo a seguir, então eu tenho que dar português, matemática e tal. Mas existe um planejamento voltado para esse estudante, porque agora não é o que ensinar, mas como eu vou ensinar. Então, começa com técnicas básicas. Quando eu chego na minha aula, eu tenho um movimento inicial, então eu tenho um acolhimento com eles, então já é uma técnica. E eu fazia muito isso. Então, eu chegava, a gente sentava a conversar. Como que foi o dia de vocês? O final de semana, por exemplo. Ou, vocês viram alguma coisa interessante depois que vocês saíram da escola que vocês querem contar? Já era algo, mas sem intencionalidade. Dava certo muitas das vezes, mas quando ia chegando novembro, porque não tinha intencionalidade, eu começava a olhar aquilo como perca de tempo, porque eu tinha algo para, né? Quando eu comecei a estudar sobre, eu entendi que são técnicas que elas têm que ter constância e disciplina diária dentro da sala, para que haja foco e engajamento. Então, um aluno que eu coloco ele no centro do processo ali, direcionado por mim, que sou o líder ali do momento, porque hoje não tem mais o professor falando e o aluno ouvindo. Hoje é necessária essa troca constante. Então, quando eu trago ali por exemplo, eu vou trabalhar com eles ali arte, eles vão pintar uma tela ali. O que eu tenho que buscar antes? O que eles têm de pré-conhecimento, e isso é muito falado. Então, quais artistas que eles conhecem, isso é importante para ver essa troca inicial. Se eu for trabalhar um artista específico, eu conto a vida desse artista. Isso tudo já tem embasado no currículo. Qual é o diferencial do meu projeto? É como eu vou aplicar isso. Então, assim, não adianta eu falar, eu tenho um currículo ali, eu tenho um autor para trabalhar de arte sobre aquele tema, e no final eles têm uma culminância, fazer aquela tela, mas eu não trazer essas técnicas pautadas. E quais são elas? Aqueles 20 minutos de pausa, né? Que eu faço uma técnica de respiração, um alongamento dentro das minhas aulas. O que isso vai trazer? Foco e engajamento. Eu queria ela como professora. Ninguém me deu isso daí, não, gente. Tá errado, volta a fita. Era só grito. Vamos voltar lá no passado. Já copiou da lousa?
Pá! Eu vou apagar, era Tá. assim, né? Deixava de É? castigo. Na minha época, eu deixava de É, castigo, menina. tacava o giz. Vai pra diretoria Ai, ou não. fica olhando pra parede, eram uns negócios assim, não era? Acho que eu na geração errada. Agora, ó, bonitinha ela dando Você aula, faz até alongamento. É real? Ai, É real essa professora? É quase a professora Helena, amiga. Ah, adoro. Olha que eu tive muitos alunos que falavam isso. Sim, professora Helena. Eu vendo? adorava. Mas a gente fala assim dessa questão de direcionamento em sala. Tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio, né? Nada pode ser 8 e nem 80. Então, quando a gente fala dessa geração de inovar, não é ser permissivo dentro da sala. E é uma geração, gente, que grita por limite. Entendam, professores, pai, mãe, eles querem limite, eles querem regras. Só que eles querem fazer parte do processo. Quando eu trago combinados para a sala, o que vocês acham? Eu acho que seria bacana, toda vez que alguém quisesse falar alguma coisa, levantasse a mão. Eles querem participar. Então, o que mais que vocês acham que seria bacana, dentro dos nossos combinados da nossa sala, a gente trazer, né? E quando eu falo desse projeto, pode ser que muitos professores que está me ouvindo, que vai ainda ouvir e assistir esse podcast com certeza, fale, ela está falando de algo que eu tô cansado de ouvir. E o que eu trago no meu projeto, que eu falo isso constantemente, dentro dos módulos que eu apresento, é que a constância e a disciplina das aplicações dessas pautas, dessas técnicas, ela é extremamente necessária para você não chegar em outubro, porque dá outubro, passa a semana da criança, o professor quer sair correndo lá pro CAPES, direto. Ele só quer comemorar o dia dos professores e vazar. Tchau. Tchau. E o que acontece? Conforme você vai aplicando essas técnicas com intencionalidade, bom, essa técnica de respiração é para quê? É para a próxima atividade eles focarem e engajarem. Então, eu tô o quê? Eu tô aplicando algo, mas eu tenho objetivo, tenho intencionalidade. Então, eu vou fazer isso fluir o ano inteiro. Então, isso vai ser ótimo para quê? Para o meu gerenciamento de emoções. Para minha autorregulação. Não vou querer voar a cadeira em ninguém. Porque eu vou estar ali, né, já regulando as emoções dos meus alunos, aquilo meio que vai refletir no meu direcionamento e eu vou finalizar o ano em paz, sem aquele cansaço exorbitante, porque a demanda do professor é gritante. O que a gente precisa é de direcionamento pensando. Quando não basta somente, igual eu trago suporte digital, trago, o professor saber, para ele não precisar ficar comprando material, para ele ter ali o domínio daquilo que ele precisa de ferramenta, para ele criar os próprios quiz dentro da disciplina, mas o crucial para o desenvolvimento é essa constância daquilo que ele vai trazer em Chegou sala. num ponto interessante. Como que os professores vão adquirir esse material? Como isso é disponibilizado? Isso vem de algum site? É um curso que você dá? Como que funciona? Então, na verdade, inicialmente, né, que eu não posso contar tudo. Ah, tá. Mas inicialmente eu tô trazendo mentorias, né? Então eu tive o fechamento da turma agora de 2024 e aí ele vai entrar numa segunda fase agora para o início de março ou final de fevereiro, vai depender aí da demanda. E é realmente um estender de mão, porque hoje tem muita formação. Se vocês for buscar hoje, o Estado dá muita formação para os professores, e as prefeituras disponibilizam, mas quando chega essas formações até os professores, é assim, é para eles conseguir um pouquinho a mais no salário, ou conseguir escolher escolas próximas de casa, porque vai aumentar ali o nível de classificação. Então, acaba tendo um sentido inverso do que eu estou propondo, porque o que eu estou propondo é que esse professor esteja em progresso. Quando a gente está em progresso, vocês são felizes? Eu sou. É demais, acho. Não tem como ser triste em Jesus Cristo. Exatamente. Não é? E pensando, eu sou uma mulher de fé, entendeu? Quando eu falo de ciência, eu sou uma mulher cheia de fé, mas quando a gente fala de progresso, dentro da ciência, é igual felicidade. Se você falou lá, quando a gente estava conversando, né, acabamos de nos conhecer, já parecia que já estávamos num café, você falou que tem uma formiguinha que fica te
te Me mordendo ali pra você. atiçando, pra ficar inventando coisas que eu faço. O pessoal fala, você não dorme, eu durmo. Isso é progresso, isso é desenvolvimento, entendeu? Automaticamente, é lógico que existe altos e baixos, ainda mais nessa idade que a gente tá, né, comprometedora, que a gente já tá aí numa pré-menopausa, Ai, porque Jesus. é pré, acreditem ou não, é pré, já, que dá aquele turbilhão emocional na mulher. Mas mesmo assim, quando você decide esse progresso, esse desenvolvimento, a tristeza vai ficar bem longe de você. Agora eu sei porque eu sou muito doida. Crazy! Toda hora Total! eu tô inventando uma história, algo diferente. Acordo 3 horas da manhã, faço assim. Deixa eu marcar. Os insights Meninas, vêm. amanhã a gente vai fazer isso e aquilo. Sônia, o que você faz acordar 3 horas da manhã? Eu falei, ai, gente, nem te conto. Começa um turbilhão aqui. E dá certo as ideias. Isso é legal. É que a pessoa não pode parar, né? A vida tem que continuar, né? É isso que é gostoso. E tanta gente aí com tantas ideias boas não tira do papel, gente. Nossa, é verdade. E é triste falar, né? Porque às vezes você tem uma ideia que realmente vai fluir de uma forma assim incrível e você tem uma insegurança, tem um medo. Natural ter também. Mas não deixar isso te paralisar. E os desafios repentinos que aparecem. Você vai fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Aí você tem um mau medão, né, de fazer. Aí você vai lá, faz, o negócio é perfeito. Parece que você já fez isso a vida inteira. Você se deixou levar por aquilo. E se eu não tivesse com medo, não teria feito, provavelmente não ia saber que ia dar tão certo. Por isso que eu falo que uma das empresas que eu abri foi nessa loucura, assim, né? Vai dar certo, eu vou fazer. Caramba, deu certo mesmo. Aí as pessoas têm medo de tirar aquilo do papel, fazer um planejamento e joga para o mundo. E a vergonha, né? Que também, né? Vergonha, medo, né? Que as pessoas não deixam. E você não, você está aí abrindo um caminho para diversos outros professores, colegas seus realmente, que vão precisar desse seu novo projeto. E quando a gente fala de digital, ainda tem muito preconceito, né? Ah lá, blogueirinha. Ah, é A verdade. influencer. Né? A influência. E isso é extremamente importante para o professor. Tem professores que têm projetos riquíssimos em sala de aula, escondidos dentro da sua sala. E eu falo, vá para o digital, que é outro direcionamento do meu projeto. Daqui um tempo, ou é o digital ou é o digital, né? Então, a conexão, ela é importante, né? E precisa. Mas, justamente porque a gente vive num sistema falho, e ali o professor precisa, às vezes, trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Ele conseguir ali, e um dos períodos fica para os impostos. Né? Então, o meu projeto, ele é direcionar isso, né? Até porque hoje eu posso falar com propriedade. Eu tinha dificuldade para falar, né? Você falou ali de oratória. Eu estou em desenvolvimento, até me interessei um pouquinho para continuar, porque eu peguei algumas coisas no YouTube, né? Que tem cursos gratuitos, mas é bacana eu me aprofundar nessa parte de oratória para, né, intensificar. Ela Você é falou, ótima. para aperfeiçoar ainda mais. Então, assim, tem professores que têm essa resistência de falar em frente às câmeras, tem essa dificuldade. Ah, mas eu não quero aparecer. Existem formas de eu explicar sobre um projeto que eu desenvolvi sem precisar aparecer. E quantas pessoas que eu não vou ajudar, né? Então, o meu projeto também traz isso. E aí, voltando aí, só para responder. Então, são mentorias que eu dou, são 15 semanas, uma aula por semana. Aí tem os módulos, né? Então, eu começo ali quebrando essas crenças limitantes, porque é basicamente o que eu tive no início. Então, se eu tivesse uma Probel naquela época, eu ia amar de verdade, eu falo isso. Gente também. Verdade. Então, hoje eu quero proporcionar isso para os professores. Então, quebrar essa resistência inicial, trazer o suporte digital que é necessário. Então, ele ali dominar o Drive, Canva, algumas ferramentas de quiz, que é extremamente necessário para a sala de aula. E essa aplicação de técnicas que a gente fecha o ciclo ali da mentoria com as técnicas pautadas em neurociência e psicologia. Essa é a primeira fase do meu projeto, que a gente vai aprimorar para a segunda, mas na verdade, né, isso vai ficar gravado aqui, né, que vocês ainda vão ouvir falar muito da Probel. Eu venho desenvolvendo aí um programa, né, que eu não posso especificar muito, porque a gente sabe que tem pessoas que têm mais alcance e visibilidade, e aí, de repente, vup. Depois ela né? conta. Mas depois eu conto.
Pode usar a sua ideia incrível. Você que é professor que está nos assistindo, rede social, a sua. Probel Transformação Digital. Fale com ela, para você também não traumatizar seus alunos, como eu fui um dia traumatizada, como Por minha favor. amiga foi traumatizada. Ainda mais falando de geração que quer estar com o celular na mão. Falando em celular em sala de aula, como que você faz? Polêmico. Tem que sair até uma lei, né, que agora vai proibir, né? Graças a Deus. eu achei amém. ótimo. Graças Na minha a época eu Deus. nem tinha Graças a celular. Deus. É verdade. Tinha nem borracha direito. Hoje que eu já recebi, que já está em processo de andamento, eu posso contar uma novidade aqui para vocês, que Eba! eu respondo já a sua pergunta falando novidade. Então, eu escrevi um livro com essas técnicas, né? Então, o professor não vai poder só se apropriar aí da minha mentoria, mas também ter essas técnicas ali como cabeceira de cama. E no processo do livro eu explico isso bem detalhado, como que pode ser desenvolvido. E num desses capítulos eu trago aí alguns projetos que é Desconectar para se conectar, que são projetos para dentro da sala de aula. Então, eles precisam desse exercício. Eles não sabem, literalmente, eles não sabem que existe conexões além da tela, né? A gente sabe da Verdade. importância, igual agora, estamos aqui, tem pessoas nos assistindo, depois vão ter mais pessoas nos assistindo. O digital é incrível, se bem usado e estruturado. E eles precisam fazer esse equilíbrio para a vida deles. E eu sou totalmente contra o celular em sala de aula, não tem necessidade. Hoje os meios governamentais estão trazendo ferramentas para uso dentro das escolas, não tem necessidade de levar celular. Só que o ciclo 1 não tem muita dificuldade com isso, porque são crianças ali de 6 até os 11 anos, então é mais fácil manusear. Às vezes eles levam escondido, aí a gente pega tal, mas o ciclo, os 2 anos finais é onde os professores têm mais dificuldade com essa questão. Mais um professor, e eu vou falar para você, tem professores que já trabalham com essas técnicas, não sei se nem consciente, mas professores que estão bombando nas redes sociais, que eu sigo, vejo o trabalho. Não sei se eles trabalham com a consciência, igual eu falei para vocês, porque eu trabalhava de forma inconsciente, mas eles engajam o foco desses estudantes. E eu tenho certeza que esses alunos não se interessam em ficar usando o celular na sala, porque as aulas trazem o foco necessário que eles precisam. Então, quando eu dou uma aula diferenciada, aí eu vou explicar a fração, e eu vou, igual eu vi um dos professores, agora eu esqueci o nome, mas levou pizza para os alunos. Olha tal. que legal. Mas, Poxa, mas com o salário que eu recebo, mas aí que tá, esse professor tá no digital, cara. Ele tá tirando dele no digital, se mantendo para conseguir levar essas pizzas para dentro da sala de aula e trabalhar a fração. Mas é legal, porque entra a habilidade do professor, Sim, né? porque assim, o aluno entra na sala, aí aquela aula monótona. Fazer Vou o quê? ficar no Vou pegar o celular. A aula não Não é verdade? prendeu a aula. Eu tinha uma amiga que eu fiz 2 anos de direito, né? Ela dormia na sala ali no livro dela. Eu falava, todo dia ela vai dormir na sala. Exatamente. Aí um dia eu falei, vai estudar, você fica no livro, aí, tá melhor o livro. E realmente o livro tava mais legal do que aquela aula, né? Então, assim, o aluno também tá cansado disso, né? Sendo que tem muita coisa interessante no pequeno aparelho que tá na mão dele, mesmo sendo errado. E aí entra a Probel para resolver esse problema, né? Não? E eu falo para você, como eu acompanho muitos professores que já estão bombando no digital, porque a minha intenção é trazer mais professores, para eles trazerem os seus trabalhos para o digital bem direcionado, com uma boa oratória, entendendo de tecnologia para fazer bons vídeos ali, bem editados, mas para trazer o trabalho também para o digital. E quando você entra nos comentários desses professores que já estão indo para o digital, você vê outros professores falando assim, agora a gente virou palhaço de circo. Nossa. Agora para dar aula, é uma visão muito errada, porque, na verdade, o que você está levando é foco e engajamento para suas aulas, e não precisa, igual essas técnicas que eu tô falando, não precisa ele pôr o nariz vermelho e ir lá fazer esse show, nada contra palhaço, mas não precisa, entendeu? O que ele precisa é realmente trazer aquele estudante para engajar na sua aula. E existem técnicas para isso, não é simplesmente chegar lá. O primeiro passo, que é o crucial, é eu me conectar, entendeu? Então, assim, a minha escolha, eu já estava buscando podcasts, né? Mas a minha escolha, tanto que a minha mentoria também, que eu estou finalizando
uma das mentorias de estudos mesmo, voltada para o meu trabalho, eu sempre busco me conectar com as pessoas. Então, olhei alguns vídeos seus, gostei dessa mulher. Primeiro porque falou de Deus, para mim, já me agrada, né? Então, aí eu falei, não, eu vou amar participar de um podcast para dar vazão aí ao meu trabalho com essas mulheres. Engajou, conectou. De Entendeu? primeira, né? Então, esse é o primeiro passo do professor, se conectar com o estudante. E às vezes eu me conecto com a sala inteira e tem um filho de Deus, que eu falo que é o chaveirinho. Que tá lá revoltado que com a o professor alimenta um ranço naquela criatura. E esse é o maior desafio do professor. Trazer É pegar esse chaveirinho e ver o que ele precisa, por que ele tá. E às vezes aquilo que ele tá te incomodando é o que você tem mais forte em você. Também tem isso. E testa, né? A paciência, né? Então assim, é o direcionamento que você tem que ter ali enquanto a aula. Então, o que eu posso dizer para o professor é que o primeiro passo é se conectar com a turma. Porque se o aluno estiver conectado a você, cara, você pode falar para eles, agora eu quero que vocês copiem 10 páginas de lousa. Ele gosta de você, ele vai fazer. Ele vai fazer. E depois transforma numa amizade, né? Sim. Ele vai te dar pro resto da vida. Porque assim, eu tive professores ruins, mas tive professoras boas. Da primeira série, eu nunca vou esquecer a professora Regina. Ela era um amorzinho com a Lembra gente. até o nome, gente. Nossa, Isso ela é era conexão. incrível. Ela era incrível, assim. Já outras, eu faço, Realmente. tem umas que eu faço questão de esquecer. Mas ela era incrível, sabe? Aquela professora que às vezes chegava triste ali. Era tipo a professora Helena, sabe? Ia conversar com você, te dar um apoio e tal. Isso é legal. E é difícil, né? Hoje não, hoje... Infelizmente, tem muitos professores, não falando mal dos professores, mas é a realidade, que não tá nem aí, só tá ali pelo salário. E o aluno, às vezes, precisa Um suporte. de um suporte a mais. Cara, às vezes os pais não vai dar o que só um professor pode dar. Não é verdade? No seu dia a dia. Eu tiro por isso também, porque eu tenho um escritório, trabalho com muitas mulheres lá comigo. E às vezes a pessoa chega lá meio chateada, às vezes não tem ninguém para ela falar. E se você consegue entender o que ela tá passando, uma conversa, uma frase, uma palavra que você fala para ela, você melhora o dia daquela pessoa. E ela tem você pro resto da vida, né? Hoje tem pessoas que falam assim, eu não vou te largar, ficar com você o resto da vida. Eu falei, resto da vida é muito tempo, né? E isso que é interessante. Você conectou a pessoa a você e ela te vê ali com uma pessoa que ajudou ela no momento que ela mais precisou. E se não tem isso em sala de aula, a criança vai pra onde? Vai pro celular. E às vezes o professor não precisa ser extravagante, querer fazer muitas coisas. Às vezes, ele sendo ele mesmo, porque às vezes pega uma referência, né, que viu na internet, eu vou fazer isso, vou levar pizza, ou eu vou colocar o nariz de palhaço, eu vou fazer várias coisas. Então, às vezes, o professor Não pode fala do pecar, palhaço, não. pecar por excesso também. Ele quer tanto agradar os alunos e Isso, fazer uma coisa exatamente. tão assim diferente, só que pode ser que isso use contra ele também. Então, a pessoa sendo quem ela é, fazendo o Exatamente. básico ali, às vezes, como a Sueli falou, às vezes é uma palavra que você tem que dar para alguém, né? Sei lá, um suporte, e isso Muda também já vai mesmo a vida da conectar pessoa. e o aluno ali já vai entender que aquela pessoa, para ela, já é uma inspiração. E isso a gente fala de professor e aluno, isso é na vida, né? Existe uma coisa que eu falo realmente, e pode parecer até meio carrasco, mas assim, não gosta de pessoas, trabalha numa multinacional em produção. Porque você tá ali só com máquina, só fazendo o processo do movimento, você não tá vendo ninguém. Porque assim, para você dar aula, no mínimo, o mínimo é você gostar de gente, né? A partir daí é você se conectar com essas pessoas, né? Então, assim, não tem como você tá ali e você tá infeliz nesse processo. Eu indico que saia, de verdade. De A verdade. gente já pegou várias vezes, acredito que já aconteceu com vocês também. A gente vai, sei lá, vai num restaurante ou vai em É algum verdade. lugar e a pessoa olha pra você e não fala nem bom dia, te atende Não de quer uma tá forma ali. assim. E parece que ela não tá querendo atender o cliente de uma forma simples, básica, né, que é com educação. Então, e um monte de gente procurando emprego, aí a pessoa tá lá e não tá fazendo o que ela deveria fazer de uma forma bacana, gentil, né? Vou falar. Fala! Loja de roupa. Também. Vamos parar com esse negócio. Você vai lá querer uma roupa pra você fazer alguma coisa. A pessoa te olha assim, de cima a baixo. Desfaz de você. Não tá nem pra você, te trata mal. Fala, caramba, gente, você acha que mudou aqui? Eu sou a vendedora e a pessoa que vai comprar. Parece que muda, né? Parece que você tá fazendo um favor de ir lá naquela loja. Eu não fico. Eu dou as costas e vou embora. Lidar com Não pessoas. passo meu dinheirinho lá. E quando eu quero pirraçar, eu falo, compro mesmo. Falo, agora vai ter que me atender. Porque as pessoas, elas têm que entender o seguinte. Cara, não fica nessa profissão. Tchau. Se você não gosta de pessoas, exatamente. Vai embora, deixa um espaço para outra pessoa que queira trabalhar, mas não fique tratando a pessoa que chegou lá feliz da vida para comprar uma roupa, um calçado que ela vai usar num momento especial. Aí o vendedor acaba estragando aquele momento.
Não é verdade? É a mesma coisa. O aluno quer ir lá para estudar, e o professor vai lá, chega de cara fechada, Não dá nem estressado. bom dia. Dá nem bom dia. Estragou o dia. Eu nem queria vir para aula, você ainda fez questão de estragar o resto da Aí, minha ó, prova surpresa hoje. Tô a prova. Não é? Não, isso é errado. É. professor. Total. Vamos Prova trazer isso surpresa. para o seu projeto maravilhoso, que abre caminhos para os empreendedores, que isso é grandioso. Esses empreendedores, esses pequenos empreendedores que criam essa conexão, porque por que eu vou até um local comprar aquela determinada coisa? E hoje em dia as pessoas estão querendo isso. Elas não querem só comer a pizza. Elas querem Um chegar tratamento, no... atendimento. Rolou papo de pizza aqui o tempo inteiro, né? É. Mas elas querem ir lá para ter um ambiente familiar. Ó, eu e meu esposo gostam uma vez por ano de ir no Hotel Fazenda, porque é um momento que a gente tem que proporciona para as crianças, então é ali dentro das nossas condições. E a gente já foi em Hotel Fazenda, assim, com um patamar, assim, um pouco mais elevado. E esse último, né, as nossas condições, eu estou nesse processo de investimento, e aí a gente foi no mais simples. Falei para ele, eu quero ir lá todo ano. Eles me chamavam pelo nome, eles chamavam meus filhos pelo nome. Olha Então, que para bonitinho. mim, aquilo teve uma importância. Eu me senti realmente num ambiente familiar. E as pessoas, elas querem isso. Ninguém quer chegar num local, você vai comprar roupa, você fica sendo medida, sendo maltratada, né? Uhum. Isso é para a vida, né? A gente quer estar em espaços, e a escola é onde a criança passa mais tempo da vida dela, Exatamente. entendeu? Então, Verdade. é a segunda E é muito casa. tempo mesmo. Naquela época era Ai, eternidade. gente, não tem como reduzir. Apesar que a Eu gente só não vai queria estudar mais, fugir. mas né? Não, eu acho que nunca. Eu vou estudar, fazer curso, mas acho que eu nunca mais voltaria para uma faculdade também, que é estressante. Mas Porque já aumentou um fizemos o ano, que tinha né? que fazer. Não aumentou um ano há É. anos atrás? O ensino médio aumentou um ano, não aumentou? Aumentou. Ainda bem que eu não Misericórdia. peguei essa fase. Oh, Deus, você foi bem com A gente está se entregando total aqui. Mas estamos ao vivo aqui no YouTube. Muito bom dia para todas as pessoas que estão aqui. Temos dia de artesanato. Ela falou tudo. O professor pode mudar a vida da pessoa para o bem ou para o mal. Exatamente, para mim, na época lá, hoje eu entendo, estou mais tranquila, até perdoei minha professora já, que Deus abençoe ela grandemente. Eu sei que ela está viva, Vocês são muito boas. professora Marlene, você nunca vai esquecer de mim, porque eu nunca esqueci de você. Caraca, traumatizou. É o segundo podcast que ela faz esse desabafo. Ela vai assistir ainda, vai chegar. Eu espero Você que chegue conhece ela, faça chegar esse vídeo. até a professora Marlene, Isso. Vai da nos CAPs da vida. escola Prefeito Ela deve Helmut tá lá. Hermann, escola Prefeito Helmut Hermann, Hans Louis Baxman. Eu Que estudei lá. isso? É o Uau. nome da escola. É? Ah, que tristeza. Tinha que Ai, escrever eu não tudo isso ainda no conheço. cabeçalho. EEPG, prefeito, tal. Eu falava, meu Deus, Pra quê? você acredita? Não. era uma tristeza. Você deve começar por aí. Só pelo nome da escola já era traumatizante. Gente. Aí nós temos aqui a Bia, que diz assim, como professora voluntária, vi exatamente isso. A diferença que o professor fazia. Até as atitudes dos alunos com cada professor. Combinado não sai caro. Os professores que nos davam espaço foram os que mais criei carinho. Verdade. Dá espaço para o aluno falar, né? Precisa, não é verdade? Isso é conexão, né? E quando o professor fala, eu não sou psicólogo, eu não sou mãe, você é o formador integral desse estudante. Quando a gente fala de integral, a gente não fala só de português, matemática. Eu desenvolvo esse ser humano para a vida. Então, o primeiro passo é eu me conectar, porque aí ele vai seguindo e fluindo junto àquilo que eu acredito. Nós temos Viviane Camargo. Acho que alguma... Ah, Vivi, Ela aqui, deu né? bom dia. Te Maravilhosa. mandou coraçãozinho, falou pensamento acelerado. Oi, Bel. O básico bem feito supera tudo. Concordo. Até porque você não vai ter trabalho de voltar lá e fazer de novo. Eu sempre falo isso. Fez errado, faz 2 vezes. Então, faz a primeira vez bem feito, você não vai precisar fazer de novo. Não é É verdade? verdade. E aí, tá vendo? Aí solta-se um monte de pessoas formadas na sociedade que são, vamos ser sinceros, né? Como que se fala? A pessoa, ela acha que estudou, mas é um funcional que não aprendeu. Analfabeto funcional. Né? A pessoa solta aí na sociedade, aí você vê a pessoa, eu sei porque eu faço entrevista na minha empresa, te pede uma redação, a pessoa não sabe diferenciar cedilha de 2 S, come os R, e eu falo, não dá, gente. Como é isso? Como que eu vou contratar uma pessoa dessa? Não sabe escrever nem o nome direito. É triste. Como vai É mandar bem um triste. e-mail, por exemplo? Sim, né? exatamente. E assim, eu já fiz a entrevista com 15, 20 meninas novas, assim, da nova geração, inclusive.
Elas não sabem se portar nem na questão da vestimenta para uma entrevista e nem na escrita. Você fala, como que eu vou contratar uma pessoa dessa? Aí chega para mim e fala, então, mano. Aí eu falo, então, mano, tchau. Já é. Já é, entendeu? Então não dá. E aí fica assim, um monte de gente achando que tá. Então faça o correto, igual a professora Isabel tá explicando aqui pra gente. Compre, gente, a mentoria dela para ajudar a gente também, empresários, que a gente sofre com essas pessoas que chegam lá. A gente quer dar um emprego, a pessoa é legal, às vezes o perfil é legal, só que não a gente tem que começar a ensinar. Aí o trabalho vira o quê? Não é mais um emprego, você tem que ensinar a pessoa a escrever um e-mail, escrever uma redação, escrever um texto. Mas tem outro lado também, que às vezes o aluno não quer também ser ajudado. Tem isso Né? também. Eu não gostava de estudar, mas eu estudava porque eu sabia que iria ser importante, eu precisava me formar. Mas tem pessoas que realmente meio que largam de mão, assim, eu não quero estudar, não vai ser bom pra mim. Tem pessoas hoje, né, da nova geração que, com essa era digital, não vê uma faculdade como um objetivo também. Quando a gente fala, por isso que eu falei, progresso, né? Igual você falou, a gente não volta mais para a escola. Você está em constante evolução, você está aprendendo todos os dias. Então, assim, eu acho difícil existir uma pessoa que não queira aprender. Aprender. Nós não estamos falando só de papel e caneta. Eu falo assim, o que ela quer? Ela quer fazer parte da empresa da Sueli? Então, o que ela precisa? Então, se ela tiver com vontade, ela vai atrás daquilo que lhe faltou lá atrás. Para poder Por isso que essa base lá atrás, ela é extremamente necessária. Então, é eu trazer no aluno, mas o que você quer? Eu sempre brincava, porque depois de 2022 para cá, a gente começou a encontrar muito assim, eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker, né? E eu sempre falava assim, só que se você não souber ler e escrever, sabe o que vai acontecer? Seu vídeo vai viralizar, porque o pessoal adora te ver dançando, vai viralizar, você vai ganhar milhões. Aí vai chegar um advogado lá que estudou, que entende de lei, de tudo, vai chegar e falar assim, então, agora eu vou cuidar do seu negócio. Aí você ganha 2 milhões, ele vai te dar 500 mil e você nem vai saber. Exatamente. Porque ele vai fazer você assinar um monte de papel. Teve um caso desse. Teve um caso desse, Adoro vai uma até história. no SBT, Pode verdade. Não, pode continuar, que eu quero pra te conectar. Assinar um monte de papel e vai ganhar 500 E vai mil. ganhar 500 mil, enquanto o advogado tá ganhando 1,5 milhão nas suas custas. Exatamente. Porque você não estudou para isso. E hoje a gente vê muitos MC tal, nada contra. Cada um faz o que quer da sua vida, tudo bem, é o talento. Levou, foi para as redes sociais, bombou, mas não teve a base estrutural ali. Pega um contrato para ler, não consegue ali diluir, e tem muita gente que tem conhecimento, é o que eu falei, eu não posso falar do meu programa, porque tem muita gente que tem visibilidade e conhecimento, vai pegar aquilo como Isso esperteza. mesmo. Porque eu tenho conhecimento e tenho caráter. Tem gente que não, Que não né? tem. Não, quando eu falei que eu não volto verdade. mais, é para faculdade, que eu já me formei, tá tudo certo. Faço curso hoje pela FGV, tô terminando sábado, muito bom. Vou fazer outros cursos, mentorias, mas eu acho que não deu paciência das 7 às 11 mais, não. Eventos a gente gosta de ir também. Evento A pra gente aprende participar, muito, aprende querendo muito. ou não, né? Mas Bacana. falar assim, eu vou pra faculdade hoje, não, já deu, já passou, né? Mas a gente faz outros cursos, a gente se envolve em um monte de coisa. Isso daqui, ó, eu sou uma formiguinha que nem te falei, né? Coça aqui. Mas aí que tá, algum caminho você encontrou de referência para isso. Você falou que foi sua mãe, né? Uma Isso, das exatamente. referências. É isso. Todo ser humano precisa disso. Só que hoje está mais difícil essa criança encontrar isso dentro de casa. Real. Tem muitos pais hoje, os pais dessa geração, que alguns estão aí tentando essa quebra de ciclo, essa evolução. E outros estão jogando o problema para a escola. É verdade. O professor não está preparado, ele joga esse problema para a sociedade. E a sociedade resolve do jeito que quer. E a culpa é do aluno? Não é, gente. Ele está se informando, ele está se desenvolvendo, ele precisa de... O exemplo, né, que ele está tendo dentro de casa, porque eu vejo também crianças que têm pais que nem fazem comida. Eu sei de casos desses, tá muito próximo a mim, que a pessoa tem que chegar em casa, não tem almoço, não tem janta, vai pedir um iFood, porque é mais fácil. O pai fala, pede um iFood. Ah, pai, me leva em tal lugar. Não, não vou te levar, se vira, chama o Uber. Tudo deixou na mão da criança. Então, a criança vai achar que aquilo ali, a nova geração acha que isso daí é a facilidade dela. Só que isso acaba estragando a pessoa, né? Estraga a saúde, estraga o psicológico, estraga a vida dela. E ela não sabe se comportar nessa sociedade, que exige muito, né? E aí vem a professora para poder ajudar. E aí as pessoas pegam essas crianças, jogam para a escola. E tem muitos professores que não estão preparados, vai jogar o que o Estado manda. E aí você tem que entender o porquê que a professora Probel está aqui.
E o adulto, né? Hoje eu falo que, graças a Deus, não tem mais como ele buscar caminho de vitimismo. Exatamente. Ah, eu fui mãe cedo, não tive amparo. Hoje tem muito lugar para você buscar. Quantos projetos que ensinam o pai e a mãe a ser pai e mãe, por exemplo. E dá trabalho, né? Eu tenho 3, eu sei que dá trabalho, não é fácil. Mas é o quê? Estruturação familiar. É você fazer ali combinados, acordo. Então, eu tenho a minha de 10, a minha de 13, elas ajudam. O pequenininho de 4, pelo menos os brinquedos dele, eu garanto que ele guarda, entendeu? Mas tá certo. Porque ele é a rapa do tacho, acaba tendo um privilégio maior, né? Que não poderia. Mas até as meninas mimam ele, então fica mais difícil. Mas é aqueles combinados. E assim, a parte responsável e adulta é minha e do meu esposo. Eu tenho que ter essa consciência. Para minha filha se sentir estimulada na escola, eu preciso ver o caderno dela. Né? Outra coisa Nossa, também é que verdade. acontece muito, que os pais fazem, é quando a criança tá lá chorando no carrinho, tá o celular. Aí a criança já começa tô com o mundo aqui. Porque funciona. Funciona, e a criança para de chorar, que é errado. Hoje, se eu tivesse um filho, que eu sei que eu não vou ter, porque eu não quero mesmo, eu não daria celular. Ele ia ficar, acho que uns 10 anos, 12, 13, talvez eu daria. Mas posso argumentar? Pode. Como eu falo, tudo é com equilíbrio. Ele nasceu nessa era digital. Eu tirar de tudo o celular, também eu não ajudo ele em desenvolvimento, em progresso. Sim, mas Eu acontece. tenho que direcionar. O que acontece é que os pais não sabem nem o que as crianças estão assistindo. Então. Eu tenho o Family Link, indico para todos os pais, porque eu consigo ver se elas baixam um aplicativo que eu não quero, Tem eu como bloqueio, bloquear, tá vendo? né? Então, assim, usar direcionado e ter tempo. Então, tem que ter um momento ali, dia de semana, não tem celular, entendeu? Eu vou contar uma coisa que aconteceu no escritório esses dias, né? Uma criança, celular corporativo, Ai, tá? Jesus. Não sei como, todo mundo fala com a gente no corporativo. Mandou uma foto, só não vou falar de onde ela mandou a foto. E falou assim, liga pra mim. Quando a gente foi ver a foto da criança, tadinha, acho que ela tinha uns 6 aninhos, mandando foto. Já com essa mentalidade. Foto daquele lugar. Então, não, sério, é triste você ver isso. Aí, a gente vê uma coisa dessa, por que não bloqueou? Por que deixou? Ela não sabe, às vezes, para ela é o normal, porque ela tá nesse mundo. E viu em algum E lugar. viu em algum lugar. Entendeu? Uma criança de 6 anos é muito triste. A gente simplesmente bloqueou o número e pagou, porque não cabe a nossa empresa ficar com esse material. Mas não é triste isso? Um celular corporativo, porque talvez a mãe deixou com ela, talvez a mãe dela fez algum serviço com a gente, ela brincando lá, ela viu isso em algum lugar, e toda lá, eu quero te beijar, quero isso, quero aquilo. Quem ensinou isso para essa criança? E um risco para a criança, né? Porque se cair em mãos erradas... Por esse motivo que eu acho que eu não daria. Porque a criança vê muita coisa, ela abre ali o YouTube, ela vê o que ela quiser. Ela escreve o que ela quiser. Tá muito fácil o acesso, aí que tá. Tá muito fácil. Aí você... Então tem que ser bem direcionado. Eu falo que, igual, na escola não é interessante, mas é o que eles nasceram. Quando eu falo que nasceram, porque literalmente essa geração alfa é de 2010 para cá. Nasceram com o celular na mão. Você arrancar algo é como se a sua mãe falasse que você não... vê as crianças da nossa época que não tiveram acesso nenhum a brincadeiras de rua, que foram isoladas. Poxa, vocês perderam. Mas eu tinha um caso de uma menina que se matou, e naquela época era mais difícil ter isso, né? Era minha vizinha, a mãe não deixava ela ir na garagem. E aquela época era a época que a gente se conectava brincando na rua. Verdade. Com os pais. Então, é basicamente hoje, se você arrancar o celular de vez do seu filho, ele vai ficar perdido nesse mundo. Porque ele tá nessa geração tecnológica, não tem como eu tirar isso dele. Eu tenho que direcionar para o bem. Direcionar para o que é correto. Ensinar, né? O que E pode ensinar. acessar. E sempre no equilíbrio. Não pode ser além da cota. Mas é difícil isso também, né? Dosar. Muito difícil. Eu tenho 3 filhos. É muito difícil. Então, é complicado você conseguir ali. Então, a gente faz combinados para todos. Porque também não adianta. Uma coisa que eu fui indo muito assim com meu esposo com dificuldade, porque eu trabalho com o digital. Então, não adianta eu falar para eles, não pegue se eu vou pegar naquele momento. Então, também eu tive que me organizar com os meus horários. Meu Deus. Exato.
E uma curiosidade agora, porque isso na sala de aula também se torna uma referência. Então, se o professor ele usa celular, como que ele pode também falar assim, poxa, eu não quero que o aluno use, sendo que ele também não dá esse exemplo? Acontece muito assim? Ó, eu vou falar para você que isso é proibido, né? O professor usar Uhum. celular na sala para assuntos pessoais. Ele tá ali, ele tá no movimento de Uhum. trabalho. Então, é proibidíssimo. Porque, por exemplo, no estado, que é onde eu trabalho, já tem as ferramentas tecnológicas que ele vai usar durante a aula. Então, não tem necessidade dele estar No ali celular. no celular, entendeu? Então, é uma parte que... Deixa eu lembrar, só que o professor não tá com o celular. É, então, porque, assim, eu acredito que algum dá uma escapadinha, não é? Uhum, dá. Dá. Lógico que Ah, dá. fala sério. Dá. Ó, ela não quer, Dá, olha, ela está escapadinha. defendendo. Manda mensagenzinha. Dá sim, eu Ó, já eu vou via. falar para você de verdade, no estado agora, né, que é onde eu posso falar com mais propriedade, que é onde eu trabalho, é câmera para todo lado, Ah, vocês só não são dentro do banheiro. monitorados. Eu vou falar dentro do meu escritório. Lá não pode usar celular particular. As meninas chegam, tem um espaço onde elas guardam o celular delas, elas pegam na hora do almoço e na hora de ir embora. Fora isso, não pode. Por quê? Ninguém trabalha. Gente, nosso trabalho é uma loucura. Nós temos os telefones corporativos, voltados só para o profissional. Nem tanto que muitos deles nem têm o particular delas lá. Para evitar. Porque assim, a pessoa tá aqui, a pessoa tá lá. As notificações. Ninguém trabalha, gente. Não dá. Verdade. E aí, às vezes, eu peguei essa metodologia de uma empresa que eu trabalhei. Eu falei, nossa, funciona. Porque a pessoa vai ficar focada no trabalho. Porque senão você tá ali também pagando e a pessoa tá lá. Oi, conversando com 1000 mundos e o trabalho não rende. E funciona tranquilamente no escritório. Isso aqui perde muito tempo da nossa vida. Sim. Verdade. E quando eu falo de ciência, é assim, existe o maior direcionador nosso abaixo de Deus, por isso que Deus, ele é o ser mais inteligente da face da Terra, porque ele nem pode ser comparado assim como gente, porque é algo surreal. O que ele deu para o ser humano? Livre arbítrio. Arbítrio. Então, essa liberdade está aqui dentro, ó, na mentalidade, porque eu não consigo dominar minhas emoções. Quem fala que domina é mentira. Você domina aqui. Então, se eu falo igual eu fiz um combinado esses dias com meu esposo, tem um espaço que a gente costuma ir, às vezes, quando dá uma folguinha, que é tipo edícula, que tem piscina e tal. Ali, a gente não vai levar celular. Então, o momento acordo, né? é um acordo nosso com os nossos filhos. Então, ali, a gente não vai levar celular. O meu esposo é totalmente desconectado, geral. Ele é alguém inexistente, porque ele não tem Ai, rede que social. ótimo, né? Ele não tem É rede legal social, também. ele não curte. Então, assim, eu que tenho que ficar me policiando. Então, por isso, eu já coloquei isso na minha mente, automaticamente, aquela ansiedade, aquela frustração, ela vai dar uma diminuída, porque quando você domina aqui, você consegue gerenciar suas emoções. Isso é verdade. Depois que tentaram roubar meu celular esses dias Ai, aí, Jesus. eu falo assim para as meninas, eu vou na padaria, mas não vou nem levar celular. Porque eu entendi na minha mente, eu não preciso ir na padaria com celular, gente. Eu vou comprar um Exato. pãozinho, um bolo, alguma coisa. E ontem eu tava com a minha funcionária, fomos na padaria, e falei, gente, eu tô me desprendendo, falei que eu consigo já andar na rua sem o celular. Aí vamos ali no correio, eu vou sem celular. E você É Isso é um libertador. ganho, você é um enxerga ganho. muito mais as coisas ao seu redor, você observa mais o movimento, as lojas, a rua, um pássaro, uma árvore. E eu gosto de correr, né? E eu ia também, né? Eu falei, agora quando eu vou estar correndo, eu vou sem celular, porque você tá lá vivenciando aquilo que é para você vivenciar, seu não essa momento. tela, que atrapalha a gente bastante. Ai, que legal, porque eu fiz uns stories hoje falando dessa questão do 1% e dos 99%, que é os detalhes, né? Porque isso, pra mim, é um momento que eu esperava, né? Então, é o 1% do ápice. Que delícia, eu tava esperando fazer um podcast. Ai, que legal. E os 99% foi a minha vinda até aqui. Eu aproveitei, eu passei na padaria, eu tomei um café, que eu sou viciada em café. delícia. Vi os detalhes, vi uma mesa que tinha umas 3 pessoas lá fofocando, eu fiquei meio ali. Depois olhei as meninas trabalhando super sorridente, por sinal. É aqui perto essa padaria. Pode ir que você vai ser bem tratado. Ai, que bom. Então, assim, esse é os 99%. É os detalhes do processo, né? Então, às vezes, a gente tá tão focada ali Na tela. no foco, naquilo que a gente acha que é grandioso, igual você tem projetos aí a longo prazo, mas o processo, ele é o mais importante. Eu só consigo fazer isso se eu desfoco mais da tela. Tem que Exatamente. desfocar, porque senão você não Tem. consegue viver
o que tem que ser vivido. Você vive aqui, o pessoal, você vive a vida dos outros, né? Porque você tá vendo tudo, tá postando ali. E quando você desconecta disso, você fala. Aí começa a fazer o seguinte: eu tomava banho com o celular. Hoje eu não tomo mais banho com o celular. Aí a Eu gente falo, mas você tá começa. tomando banho, né, Sueli? E ela me mandando áudio, mensagem, eu escutando Que água do loucura, chuveiro mas cair. é perigoso E aí a também, gente mulher. tira. Jesus. Aí a gente tira, a gente começa a tirar algumas Exato. coisas da nossa vida que você começa a viver mais. Que nem sábado, acordo, vou lá, começo a brincar mais com as minhas gatas e vou deixar o celular mais de canto. Porque esse negócio aqui é viciante. É demais. Toda hora tem algo novo. É. Toda hora É acontece. verdade. E falar em algo novo tem perguntas novas. Que legal, gente. Tá bombando de É, gente. estamos. Adoro. Vamos me seguir lá no Probel. Viviane Camargo disse: no ambiente escolar estou aqui para servir. Que ótimo, tá vendo? Temos que essa servir, mentalidade. gente. Eu sempre falo que empreender é servir, né? O Senhor Jesus veio e serviu, né? Então isso aí tá a maior liderança que a gente tem que aprender. Se ele serviu, por que você não vai servir, criatura? Né? Não é verdade? E o Levi, bom dia. Levi tá aqui conectado. Ele disse: eu tive com professoras. Ah, ele apagou a mensagem. Ele tinha dito que tinha problemas com professoras que talvez não soube lidar com a deficiência dele. Não sei qual é a deficiência. Tem isso também, né? Que a pessoa é autista ou pessoas que têm alguma deficiência e alguns professores não especiais, têm né? paciência de lidar com essa pessoa. E às vezes eu não tenho conhecimento, mas eu tenho a conexão. Por isso Uhum. que eu falo, o primeiro passo para o professor é a conexão. Uhum. Né? Porque agora tá em alta essa parte aí. Se chega numa sala, já tem ali laudado 3 autistas, 1 DI, e aí o professor não tem formação de educação especial, não se Isso. preparou para aquilo, mas se ele atingir e se conectar com aquele estudante, e a partir disso ele buscar ferramentas, aquele estudante evolui. Independente da deficiência ali, ele consegue evoluir. Às vezes, é igual, a gente tem uns gêmeos lá, que ele é... Eu tô até com receio de errar, porque eu sempre esqueço ali os dois são autistas, mas porque tem, que tem níveis, níveis, né? Eu não sei, porque muda muito as nomenclaturas, você fica perdida. Não sei nem se níveis é a palavra correta, mas enfim. Professor com medo de errar, né? Fato. E eles não se comunicavam no início do ano. A professora está desenvolvendo um trabalho lindo com eles. Essa Viviane, ela é da sala de recurso, então elas vêm desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Eles já conseguem falar algumas palavras, eles têm 8 anos. Eles já conseguem ficar no ambiente com as outras pessoas. Isso é evolução. Se conectar primeiro, para direcionar e evoluir. Ele colocou a mensagem aqui, certinho agora. Eu tive professores que não souberam trabalhar comigo por causa da minha deficiência. E muito menos procuravam saber o que poderia fazer. Nossa. É ruim, né? Tá vendo? É triste, É porque... inclusão também, né? Aham. Entre esse processo. Eles não se conectam, então deixa eles lá. Não, quietinhos, isola a né? criança. Isola a criança. Isola o aluno lá no canto. Aí tá lá de enfeite, a inclusão não tá acontecendo, né? Uhum. E a pessoa fica traumatizada com isso. Aí vem o trauma que vai carregar pro resto da vida. Isso é horrível, gente. Eu sei, ó. Vou falar de novo da professora Marlene. Tá afiadíssima ó, hoje. eu quero deixar claro, porque assim, às vezes a gente traz um assunto e a gente escuta também muito, tá fantasiando, não sabe o que é um chão de uma sala de aula. Além de eu não esquecer o que é um chão, eu sei das dificuldades que o professor passa, eu tô fora da sala de aula tem 1 ano e pouquinho. Não esqueci o que é um chão da sala de aula. Pelo contrário, eu venho trabalhando ali em prol do professor, para sanar algumas deficiências. Mas existe boa parte que tem resistência à mudança, tem resistência a progresso. E de verdade, eu indico aí terapia, porque já não é parte da minha mentoria, mas são dores que você precisa sanar primeiro para você trabalhar em desenvolvimento do ser humano. Então, se o professor acredita que ele está no lugar certo, que é a profissão que ele quer desenvolver, no mínimo, ele precisa quebrar ali alguns traumas dele, igual você teve aí com a Marlene. Se você fosse professora, o primeiro Gente, eu quero passo... conhecer essa Marlene. Não quer, não. Eu já falei, vai no CAPS. Ó, se der uma boa rodada no CAPS, Vai achar. encontra. Você não vai, não. E ela morava perto da minha casa ainda. Misericórdia. Não vai achar, não. Não, é complicado, mas precisa mesmo. Porque às vezes a pessoa não tá nem bem com ela quer ajudar o próximo. Né? Eu acho que minha professora não era bem com Mas certeza. é verdade, Era a muito louca, gente brinca tudo, mas é verdade. Se eu não estou bem,
eu não consigo estar bem para o outro, né? Tem uma frase que fala, pessoas curadas curam pessoas, pessoas adoecidas adoecem pessoas. Aí o que a gente vê nas estatísticas? 77% dos professores adoecidos e boa parte é por saúde emocional. Aí você encontra jovens o quê? Se mutilando, depressivo, casos aí gritantes de questão emocional. Então, assim, professores adoecidos indo para dentro da sala de aula, estudantes que estão perdidos ainda, não conseguem gerenciar suas próprias emoções, se encontrando nesse ambiente. Vai dar bom? Nunca. Vai. Aí acontece que nem aconteceu na escola de Suzano. Aquele massacre de um aluno que entrou e matou todo mundo. Tá tudo bagunçado. Aí não consegue organizar. Né? O professor tá mal, o aluno tá lá e não consegue se conectar. E vai dar o quê? Ele tá com raiva do professor, chega lá armado e mata meio mundo. E é uma coisa simples. Quando eu falo para vocês, não é um material rebuscado, que o professor vai ter todo um tempo ali que fala que o professor trabalha sábado, domingo e tal. Não, são técnicas simples que precisam apenas de constância para eu gerenciar as minhas emoções, né? Quando eu amanheço o dia, eu faço uma oração, eu profetizo para que aquele dia seja de paz, de luz, eu já estou direcionando as minhas emoções para o que é positivo. Quando eu falo para o aluno, você pode se frustrar, mas você tem 8 minutos. E com criança é tão fácil isso, porque às vezes menos de 8 minutos esqueceu aquela situação e volta a se alegrar, né? O adulto que precisa muito saber que ele tem 8 minutos para ficar estressado sobre uma situação. Quer ficar a vida inteira. Depois ele foca naquilo que ele precisa agradecer, né? Isso, tem mais perguntinha? Peraí, tem coisa aqui. As pessoas querem ficar a vida inteira com ódio. Ai, nem dá, gente. Não dá tempo pra isso, não. Não dá. E não faz bem. Faço igual a professora. Eu acordo de manhã, a primeira pessoa que eu falo é com Deus. É isso. Vou orar, vou ler minha Bíblia. Tô em paz, vambora, que tem um monte de coisa pra fazer. Não dá tempo de chorar, não dá tempo de ficar estressado, não dá tempo. Não dá. Não tem tempo. E fica amargado, amarga a pessoa também. É verdade. Não, nem vem amargada por aqui, viu? Nem anda comigo. Te dou um doce. Eu tô fechando porta pra gente chata. Então, né? Eu sempre falo, gente chata, gente, por favor, para de ser chato. Por favor, no seu ambiente de trabalho, sorria, seja legal. Olha, pessoas que me conhecem sabem, deve estar aqui ao vivo. Eu todo dia chego lá assim, ó, sorriso assim, ó. Posso estar com o maior problemão, eu tô sempre rindo. Bastidores, mentira? Todo dia eu tô sorrindo. As pessoas falam, deve ser palhaço, mas não é, gente. Tá aqui Posso dentro. fazer uma pergunta polêmica? Mas aí você fica à vontade para responder, tá? Tá, que eu vou fazer as perguntas aqui. Tá bom. Eu sou meia sem filtro, viu? Já fui chamada disso. Isso é bom, porque às vezes até esclarece algumas coisas. Você já teve algum problema com algum pai de aluno, assim, por conta, talvez, até da forma que você conduz as aulas? Alguma divergência de ideias? Já aconteceu? Cara, isso não é polêmico pra mim. Achei que era uma pergunta super eu peguei leve. Tava me preparando. Ó, vou falar uma coisa pra você. De 20 anos, porque tem 20 anos aí entre idas e vindas na educação, nunca tive problema com pai de aluno. Legal. Pra não dizer uma vez, foi acho que em 2018 ou 2019, se eu não me engano, porque uma menina queria ficar levantando o tempo inteiro pra dançar. Sério? As dancinhas lá. Aquelas dancinhas. Na aula. Sei. Isso. Aí eu peguei e falei assim, aqui você não vai ser tiktoker. Você vai ser tiktoker lá na sua casa. Isso e mesmo. a mãe não gostou, né? Aí ela foi conversar comigo, você não pode falar assim com a minha filha, tal. Eu peguei e falei, então, mãe, ela tá fazendo isso, e momento de aula fica complicado. Mas aí foi um diálogo tranquilo, a mãe entendeu meu ponto de vista. Enfim, a menina parou de fazer as dancinhas dentro da sala. Por favor, né, moça? Por favor, no escritório também, em alguns lugares na rua. Não dá, né, pra ficar lá rebolando, gente. Mas, ó, tem hoje... lugar pra tudo. Mas hoje, depois dessas partes aí que eu venho estudando, você vê que o tempo inteiro eu tô repetindo neurociência, psicologia, eu teria abordado de outra forma, eu teria feito um combinado. Que tal no início da aula a gente fazer aí um movimento, né? E você entrar na brincadeira. Bacana isso. Do que ter resistido, né? Né? Às vezes ter chamado a atenção dela na frente das outras crianças. Então, hoje eu entendo como uma falha. E ela parou de dançar? Oi? Ela parou de dançar? Parou, mas ela virou minha inimiga. Eu acredito que ela vai falar de mim por aí, igual você falou da Marlene. Ô, louco. A Isabel. Faz parte. Ô, Marlene, você também pegou pesado naquela época, né? Dali, Marlene. Já te falei. Eu vou pôr, depois que eu assistir o podcast, eu vou pôr hashtag Marlene. Em busca da Marlene. Gente, vamos trazer a Marlene aqui? Deus me livre.
Deixa ela lá, já deve estar uma tiazinha, deve estar pior agora. Não, vou mandar ela fazer teu curso, até se aposentou. Pensou uma entrevista com a Marlene? Deixa ela lá, deixa a Marlene em paz, filhona. Pega essa professora de Nossa. matemática. Não. Ele não vai... Não, aí eu que não vou deixar ele entrar aqui, porque ele não deixava eu entrar na sala de aula, aí tem que Eu mudar, já não perdoei, pode. só preciso conviver, você quer trazer ela pra cá já? Não, tá demais, né? Vamos fazer essa união. Vamos lá, o Levi disse, eu tenho triplegia. Não sei o que é, Uau. vou pesquisar. É. Ah, três meses. Ó, a produção aqui. Produção, ó. Professora pesquisou? aprendendo, galera. Viu que legal? Perdoe ela, Levi. Vai dar tudo certo. Não é verdade? Eu tenho a Viviane Camargo novamente dizendo: os Dando gêmeos. audiência pra mim. Olha aí, ó. Os gêmeos autistas nível 3 de suporte não verbais ficaram 4 anos fora da escola. Estão cursando o Nossa. segundo ano e têm 11 anos de idade. Hoje já socializa bem, fala algumas palavras. Olha que bonitinho. É o caso que eu contei, ó, ela já É. deu a... Evoluiu, né? Valeu, Vivi. Que Eu não legal, falo tá nada vendo errado. que É isso. importante? Precisa, né? A Marleide diz, que interessante, 8 minutos para se ressignificar. Viu, pessoal? Você quer ficar estressada, faz igual, 8 minutos. Mais É o que isso a gente tempo, não vai acabou. aceitar. É isso. Pessoal do escritório, 8 minutos de estresse, que eu acho que é bastante. Vou dar 5, tá? Eu vou levar os professores. esse Você também. tem 4 minutos para estressar lá. Estressou, falou que você queria, tchau, volta ao normal. Que bom, né, saber disso, porque agora eu vou ficar pensando quando eu estiver estressada. 8 minutos. Ai, não vai estragar o tempo ficando estressada? Ó, mas verdade. eu sou bem aleatória. Eu vou trazer outro assunto aqui. Ontem, meu carro pegou fogo. Foi antes de ontem? Como assim? É fumaçou, né? Não Ah, pegou tá. fogo geral. Ué, com você dentro? Não. Tava com minha esposa, a gente chamou o seguro, tudo. Só que o seguro demorou pra chegar no local. Foi chegar às 5h30 da manhã. E meu esposo passou a noite em claro, consequentemente eu também, porque o seguro tá no meu nome, acionou, tal. Então foi o dia, né? Assim, à noite. Pra eu ir trabalhar no outro dia ele também. Aí quando eu levantei, basicamente fiz minha oração e sabendo, porque quando você sabe ali do conhecimento, você não pode ser sem vergonha, né? Agora vocês já sabem que é 8 minutos de frustração. Agora já né? sabe, não pode ser sem Então eu vergonha sabia mesmo. disso, aí eu contei no relógio. Caraca, tem que trabalhar depois de tudo isso. Aí depois já, sorriso no rosto. E o sorriso no rosto, ele abre portas, é verdade. caminhos. Faz diferença. Assim, ó, É como a gente sorria. vai lidar com o dia, né? Quando eu tiver já raica da vida, aí o meu sorriso vai ficar melhor ainda, né? Precisa, você sabia? É muito melhor, tudo melhor em você quando você dá mais risada. Você é mais bem-humorada, o seu dia flui melhor. Talvez até o que deu errado você vai tirar aquilo de letra, não vai ficar se estressando, levando aquilo para a vida inteira. Você que guarda muita mágoa, muito ódio no coração, aí você vê por que a sua vida tá desse jeito. É tanto peso de ódio que você guarda no seu coração, de tanta mágoa, aí você fala, minha vida nada dá certo. Mas já parou para pensar de quantas pessoas você tem mágoa? Você tem raiva? Ódio. Isso aí só traz essa bagagem que você vai carregando. Tem gente que tem mágoa há 10, 20, 30 anos, gente que já morreu. Ah, tá louco. Não, é muito peso, gente. Já não Que basta o peso peso. diário. Imagina aí se eu tivesse uma pessoa chata, com tanta coisa que eu faço. Eu não ia sair nem do lugar, não ia sair nem da cama. Agora você entendeu por que a gente flui? Porque a gente tem paz. E quando tem paz, tudo flui, não é verdade? Paz e amor. Nós estamos isso quase aí. chegando nos momentos finais. Sério? A conversa rendeu, né? Perguntas, tem mais algumas? Ah, digam que foi legal esse Foi bate-papo maravilhoso. comigo, tá? É que você. Aqui agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu fiz uma pergunta que você falou que não era polêmica. Eu queria saber se você tem algo polêmico que você queira compartilhar com a gente, Uau. que a gente não Porque já perguntou. aconteceu em sala de É. aula. Alguma coisa específica. Ó, eu acho que o mais polêmico é as relações dentro da escola sobre professores. É uma coisa que eu vivenciei na prática, né? Eu sempre gostei muito, assim, de estar num ambiente de trabalho, principalmente dependendo o tanto de coisa boa que eu tô deixando dentro da minha casa. E eu tô deixando 3 ouros, que são os meus filhos, para ir pro meu ambiente de trabalho. Então tem que valer muito a pena o meu ambiente de trabalho. E as relações, elas costumam ser conturbadas. Existe muita competição desnecessária entre si, né? Eu aprendo tanto com o outro, é uma quebra, né? A gente fala da profissão professor. Tem muitos professores incríveis que compartilham os seus materiais, que as suas ideias, que trabalham junto, que é uma delícia de trabalhar. Assim como tem professores que não entendeu que se eu
trago um conhecimento para você, eu aprofundo o que eu sei. Automaticamente, 85% do meu cérebro ali vai fluir em aprendizado e desenvolvimento. E tem muitos professores que têm resistência para essa troca, torce o nariz. Isso eu acho que é geral, né? A gente fala escola, mas é geral nesse processo. E eu acho que isso deveria modificar, principalmente para nós que estamos dentro da educação, porque a gente aprende muito mais nas trocas do que sozinho. Entendeu? Consigo aprender ali, eu fiz um curso de pedagogia, fiz ele EAD, à distância, aprendi algumas coisas porque eu parei para estudar, mas se aquilo que eu aprendi eu não colocar na prática, eu não fizer troca com outras pessoas, não vai ter evolução. Então, acho que uma das partes, principalmente hoje que eu estou na coordenação, porque eu tento a todo instante entender o que é um chão de uma sala de aula. São 30 criaturinhas que pegam a sua energia e sugam inteira. Né? Ai, meu Deus, você fica ali onde é que eu tô. Todos os dias, Todos né? os dias. Então, assim, não é fácil. A demanda é cruel. Ainda mais, assim, o Estado coloca a rodinha no pé constantemente, porque é uma demanda surreal. Então, chega as coisas, parece que você já tem que dominar aquilo, né? E a gente tem um processo, por isso que eu falo que o professor precisa diariamente desse estender de mão, que é isso que eu trago na mentoria, para que o professor fique em constante evolução. Então, quando o aprendizado chegar, ele vai ser o desafio, igual você colocou, mas aquele desafio assim, ai, cara, é mais uma coisa para aprender, vamos, bora, eu vou me animar. Falta muito isso. Aí tem a resistência, mais uma coisa, a pessoa fica toda sugada. E aí você vive num ninho de reclamação. E não é fácil. Só que quando eu estava ali em sala de aula, né, eu sou uma pessoa muito sincera e transparente. Então, assim, né, gente chata, eu fechei a porta. Começou a reclamar muito, eu falava, ó, tchau. Precisando de um namoradinho. Agora, é basicamente verdade, isso. para desestressar. Eu imagino ela com um monte de criancinha, assim, olha aí, eu na sala de aula com 30 crianças de 6 anos. Vocês parem. Eu ia virar direto. Eu acho que eles iam te adorar. Vocês parem. A aula acabou. Todo mundo pode ir embora. Para. Porque você imagina, é muito, né? É muito. Mas eu também tem os momentos ruins da época que eu estudei, mas eu tenho que também dar uma dedo com um professor gente boa. Com ele eu aprendi matemática. Ele foi incrível, professor Cido, da escola Raduan. Tudo que eu não aprendi no ginásio, no ensino médio ele ensinou. Porque ele era espetacular, esse professor. Ele ensinava mesmo. Eu não sei o que ele tinha. Ele pegava a conta mais difícil e ensinava a gente. Nunca esqueci das suas fórmulas de Bhaskara. Bhaskara, né? Deus me livre. Ele conseguiu colocar na mente a matemática. Meus parabéns, professor Cido. Eu acho que agora ele também é coordenador ou diretor da escola Raduan. Se ele estiver me vendo aí, se esse corte chegar até ele, meus parabéns e pretendo um dia revê-lo e te agradecer pessoalmente. Porque ele foi o professor. Porque teve os ruins, mas tem os bons também, gente. E a gente tem professor bom esse reconhecimento. Eu falo assim, que eu trabalho numa escola em média de 60 professores lá. E tem muitos professores bons. Eu falo que eu trabalho em meio de uma corrente de aprendizados, porque um me ensina de um jeito, o outro me ensina de outro, mas quando você olha o contexto geral, e não só dentro da escola que eu trabalho, mas dentro das vivências da educação, de outras escolas que eu passei, falta essa questão de troca, de ser um movimento mais tranquilo, né? Quando eu entrei nessa escola como professora, a primeira coisa que eu fiz foi fazer amizade com as meninas da minha série, que era 5º ano. A gente fazia reunião pelo Meet para planejar, era uma delícia, a gente fazia trocas e foi muito bacana. Elas foram dizer assim, vamos dizer que elas foram meu estágio para coordenação. Porque outra coisa que eu amo fazer é ensinar, é dar suporte, aprender. E o professor precisa gostar disso. Ele precisa tanto gostar de ensinar, quanto de aprender, quanto de trocar com o outro. Então, o que eu posso dizer de polêmico é que é muita... mimimi. Só complementando, tem muita competitividade? No digital, sim, né? Mas eu acredito que no presencial também. Às vezes até a pessoa é pra insegura. ser sincera, eu vou falar pra você assim.
Vai roubar meu lugar, vai ser o professor da minha aula, da minha turma. Tem isso, gente? Então, tem. ah lá, Tem ciúmes. Tem. dessa aluna. eu não vou ensinar não, porque você vai roubar meu lugar. Ai, que chato, né? É, Mas tem. acho que não só E na nessa verdade, área, assim, ó, tudo. quando você ensina, e eu percebo isso dentro da mentoria, eu ensino algo, além de eu aprofundar aquilo que eu estou ensinando, e eu vou aprimorando as técnicas, eu ensinei para uma turma de um jeito. Quando eu for ensinar de novo, vai estar muito melhor. Essa pessoa, ela vai levar para outras pessoas esse crescimento, ela vai aprender ainda mais. Então, essa corrente de aprendizado não para nunca. Não para mesmo. Se a gente ter Verdade. noção disso, a gente abria os caminhos para a troca do outro, entendeu? E por ser pessoas muito diferentes, vamos dizer assim, igual eu tô falando, tem pessoas que têm questões que ela tem que lidar em terapia. Aconselho aí. Ah, eu também É, concordo. façam Tem terapia, gente que entendeu? precisa Porque tem realmente. muita gente fazendo, até tem uns vídeos, né, que fala, tô fazendo terapia, a pessoa boa tá fazendo para aguentar as más, né? Ai, gente má vai fazer terapia. E aí acaba Pra atrapalhando lidar quem é consigo legal, é verdade. Eu falo assim, às vezes eu chego num lugar, eu sou esse meu jeito é espontâneo de ser, sorridente, conversar, comunicativa com todo mundo. Aí a pessoa tá lá mal-humorada, eu já falo, ai não, vamos sair daqui, vai estragar meu momento? Não, você tem que se afastar. Ó, dois E tipos de contagia. pessoa que eu acho complicadíssimo lidar, né? É quando você tá num ambiente, a pessoa tá, ai, porque tá muito gelado aqui, ai, porque tá muito quente, ai, porque Reclamação. tá chovendo, ai, porque tá... Ai, porque tá ruim. É porque hoje tá Nada assim, hoje tá agrada. cinza, hoje tá sol, hoje tá calor demais, hoje tá nevando. Nada tá bom. Gente, tá frio? Maravilha. Vou pôr um casaco, tá calor? Tudo certo, vou pra piscina. Tá chovendo? Pega um guarda-chuva, mas para de encher o saco. Toma banho de chuva, gente, Né, é tão não? bom. Tudo é bom, não é verdade? Exatamente. Só E não é- vitimismo também. Não sei Uhum. se isso estava na sua lista, mas a pessoa também, sabe, ficar se vitimizando o tempo inteiro. Ninguém me ama, Não, e me ninguém quer, aceita ninguém- mais, É. né? Porque hoje a gente tem uma pancada de espaços que você pode se desenvolver. Então, não tem mais aquilo, eu não consegui isso por conta disso. Uhum. Não, você pode tentar de novo. Todo dia é um recomeço. Obrigada, viu, gente? Aí pergunta assim, ai, como que você consegue fazer as coisas? Ai, gente, ó, arregaça as mangas, vai pra luta. Ah, deixa eu contar então o que eu escuto. Você tem 3 filhos, cara. Trabalha o dia inteiro e fica coçando aí, se coçando para dar curso para professor. Vai, né? Já Você deu, escuta já isso? escuto, é. Ai, ficar pagando de blogueirinha com 500 seguidores. Gente, 500 seguidores, Ai. agora é 600 e um pouquinho. Aumentou, E vai hein? aumentar mais Ah. agora, hein? É uma escola, cara. É uma escola, você sabe o que é isso? Tem 600 pessoas me seguindo. Exatamente. E vou falar mais. 100 dessas pessoas acompanham todos os dias meu stories. Isso aí são mais do que 3 salas de aula. Para mim é muita Ele gente tá ensinando muita que eu gente. posso trazer conhecimento. Então não é uma coisa mínima, né? Então, quem entende hoje o digital, porque a nossa geração tinha muito assim, Aparecida, quer ficar mostrada. Ai, A gente tinha muito Tinha isso, se muito, você é queria se verdade. destacar. Uhum. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui, né, nesse podcast? É a quebra de ciclo isso aqui. A gente está aqui, né, falando para mais pessoas. E hoje não é que Né? ninguém quer precisa. Hoje o seu negócio tem que estar no digital, Tem não que tem tá. como. exato. Mesmo que não adianta você querer ser um caramujo, filha. Se você quer vender qualquer coisa, né? Você tem que estar na internet. Exato. O ser humano está na internet. Olha a Shein aí bombando. Shein não, é Shein. Nossa, Você Shein. sabia? É Descobri Shein. esses dias que Não, eu legal. tô sabendo Agora, agora. só que eu não Porque- consigo ainda falar Shein. Porque minha Shein. marca tá na Shein. É Shein, não é Shein. Então eu falava errado, a chiquérrima. moça foi lá, falei, fala pra mim direito que era pra ela, Shein. Aí a gente aprendeu. E assim, os críticos vai sempre ter. Você acha que as Isso. pessoas não criticam? Você faz um monte de E coisa. quem critica? É isso aí, quer fazer. Não, quer mas tá quem aqui. critica é porque não faz. Nada. E fica aí. É. Critica a gente, E fala. inveja também, tá? É. Ela tá fazendo, eu poderia fazer, mas Eu ela poderia tá tá fazendo. ali. Então, em vez de eu dar um incentivo, eu vou falar pra ela que não tá legal isso aí, porque eu não quero ver ela fazendo, até porque eu não faço. Por isso que eu falo, as pessoas não têm inveja da nossa conta bancária. Uhum. Elas têm inveja da sua coragem. De quem quem você você é. é. Entendeu? É isso. Mas aquela a frase que não quer se calar, não aceite críticas de quem não construiu nada. É isso. E fica só causando na vida das pessoas. Você não acorda cedo, você não quer fazer nada e tá lá na rede social seguindo pessoas, fazendo hater nas páginas das pessoas lá, criticando ela, mas você não tem coragem de fazer o pouco que ela faz ou o muito que ela faz. Então, sabe o que você faz?
vai na pia ver se tem louça e vai lavar. Exato. Não é verdade? E também não é sobre seguidores também, Uhum. números, né? É não verdade. é sobre Hoje nem tem. essas diretrizes também, mas é a questão de você fazer o que você tá sentindo de fazer. Sim. Eu quero fazer, independente do tamanho do meu público, né? Que às vezes a pessoa acha que ser influencer é você ter não sei quantos milhões de seguidores, mas não, às vezes você alcança uma vida, uma Você pessoa, influencia uma pessoa com coisa tão e boa. você tá fazendo algo que você E uma gosta. vida vale muito, Exatamente. E tem tanta gente ruim influenciando pro mal. né? Que a internet deu voz Não, pra é muitas verdade. pessoas. verdade. Esse ponto é surreal. E você fazer o que você gosta é você dar o direcionamento para sua vida. E viver é isso. Você vai viver ali fazendo constantemente o que você não quer, o que você não tem vontade, sendo que você pode abrir o caminho ali Ou para então vai viver a vida toda sem fazer nada, só olhando a vida dos outros, vai E morrer. Mas o que, reclamando. que eu fiz? Chega com 60 anos, fala 70, 80, ai, não fiz nada da minha vida. É. E aí fica só culpando, mas você teve a sua oportunidade de fazer algo. Eu vou ser a velhinha que eu não vou reclamar. Fala, o que tem pra amanhã? Já Não, vai e ter um dia. reclamar, a gente sabe como mulheres cristãs, que é clamar 2 vezes Isso, por algo, né? Então, Exatamente. né, gente, Por presta favor. atenção aí no que vocês estão reclamando. Vocês estão Nada- clamando 2 E vezes você vai por ter aquilo. tudo que você reclama, tá pra sua vida. Então, por favor. E vai reclamar pra lá. Pra lá! Pra lá! Vanessa, pra lá! A Marlene disse, ninguém fica triste perto da Sueli, ela é 100% sorriso. Ela é doida também. Mas é gostoso. Oh. Cansei de ser normal, então tá tudo certo. Marlene diz, parabéns, Sueli e Vanessa, só conteúdo enriquecedor em cada podcast. Estamos nos nossos minutinhos finais, já estão aqui a produção falando que nós temos 8 minutos, 8 minutos de ressignificação, 8 minutos de você fazer o seu merchan. Que tudo. Ó, primeiro eu já vou começar com uma frase aqui, que é uma frase da minha autoria. Anote aí para você já levar para reflexão da vida. E essa frase não é só para professor. Isso é para o ser humano. Transforme, replique e aprofunde o seu conhecimento. Porque todos temos algo a ensinar e muito mais a aprender, né? E é isso que eu venho trazer com o meu projeto. É realmente trazer algo para direcionar aí voltado para essa geração alfa. Eles estão necessitando desse direcionamento e buscando aí aprofundar essa conexão com eles, né? Pautado em neurociência e psicologia, é que você vai conseguir aí tomar as rédeas aí da sala de aula e conte comigo, tá bom? Seu arroba? @Probel Transformação Digital. Eu tenho um canal no YouTube também, que é Professor Replicando o que Aprende. Todas as sextas-feiras eu trago alguma técnica, ou para adolescentes, ou para educação infantil, ou para o ciclo 1, ali de 2º a 5º ano. É isso. Você, querida? Você quer deixar alguma mensagem assim mais específica? Uma Eu gostei dela consideração? falando, Para as mulheres que querem empreender? Exatamente. Aliás, estão falando de negócios. Sim, por Isso. favor. Deixa eu falar para vocês que o caminho é o digital. Tá? Empreender é algo que eu sempre acreditei, porque é uma forma da gente manter ali a gestão financeira dentro das cidades, para que elas evoluam, para que nós, brasileiros, saiamos dessa, né, avalanche aí de uma hora a gente está lá na média da questão financeira, daqui a pouco a gente está no chão, a inflação está altíssima. Então, se todos temos algo a ensinar, que foi isso que eu falei, você tem algum dom aí escondido, solte para fora, né? Eu pretendo vir aí no encontro de negócios da maravilhosa Sueli e convido vocês a buscar saber como participar, porque só de participar você já pode ter um leque aí de que direcionamento dá para sua vida aí financeira, e é empreendendo, meu amigo, é empreendendo, a pegada é empreender e se conectar. Muito Que bem. ótimo. Aproveita o gancho, faz o convite. Convite? Vou deixar você falar. Ô, louco! Dia 29/11, sexta-feira, a partir das 18 horas, estaremos no Entre Negócios. Entre Negócios, 3ª edição, encerramento de final de ano para você que quer se conectar com pessoas, fazer network. Tem 3 palestras incríveis, Sula Miranda, Sueli Benvenuto, Mariane Fornari, da FGV,
no dia 29/11, na Avenida Paulista 1499, 17º andar. Não deixe de adquirir seu ingresso pelo Simpla ou chame a gente pelo direct, pelo WhatsApp. Apenas 7 ingressos disponíveis. Estamos quase batendo 100 mulheres e homens que vão estar também nessa edição especial. Você não pode perder. Siga eu também nas redes, @subenvenuto. E eu quero também deixar passar a palavra para minha amiga para ela fazer as considerações dela e das redes dela. Vamos lá. Vamos lá. Gente, primeiro eu quero agradecer a sua participação. Eu até comecei a gostar um pouco mais agora de estudar, hein? Quem sabe? Né, Pelo com uma menos de escola, referência. pelo menos de escola. É, porque uma referência dessa não Uhum. é sempre que a gente encontra e a gente vê que você faz com amor mesmo, né? Com brilho nos olhos quando você fala de educação, É de verdade. pessoas que querem se conectar de verdade com as pessoas, né? Porque o digital nunca vai substituir o presencial, então Uhum. isso realmente é muito bacana. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que sou grata. Espero você também no dia 29/11. E as minhas redes sociais, @matos com 2 T's, Vanzinha. Quero agradecer a professora. Muito obrigada. Falei que eu ia aprender, 8 minutinhos. Já, vou carregar comigo, igual a cara de cera da Meire. Só vou pegando os Verdade. pontos legais, né? Espero te ver novamente. Espero te ver também em algum momento nos nossos encontros, ou ir até Sumaré fazer um encontro lá com as mulheres empresárias de lá. Será um prazer. A gente está lá levando mais conhecimento, um pouquinho da gente aí para as pessoas. E quero agradecer também você que estava aí com a gente ao vivo. Siga nossas redes. Ative o sininho, Se inscreva no canal e compartilhe. compartilha. Deixa eu agradecer vocês também. Claro. Eu fiz a minha fala, mas não agradeci. Gratidão aí pelo convite. Amei participar, né? Pelo meu convite, por esse movimento que a gente teve aí de conversa, de troca, enfim, gratidão. Foi maravilhoso. Legal. Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda e com certeza conectar para crescer, não é verdade? É isso Beijo aí. para vocês e até o próximo Até onde? podcast. Um Valeu, beijo. tchau, tchau.